Bem-vindo ao programa Podercast. Esse programa tem impactado muitas vidas e com certeza você vai ser impactado nesse programa. Então assista até o final que Deus vai falar com você. Nós estamos aqui Amém. com a apóstola Valdirene. Valdirene, Seja bem-vinda aqui no nosso programa. muito obrigada, muito obrigada. Com muitas expectativas aqui hoje. Creio que esse encontro foi marcado pelo Senhor. Não estava na nossa agenda, mas estava na agenda do Pai. Creia. Grandes coisas o Senhor vai trazer hoje. A revelação vai trazer a luz ao nosso entendimento, muitas coisas que estavam em oculto, eu creio. Glória a Deus, eu creio também. Apóstola, uma pergunta que eu pergunto praticamente todos os convidados. A apóstola nasceu num lar cristão, evangélico, ou se converteu depois? Não, não, não. Bem longe disso. Eu nasci no lar católico, né? A maioria da minha família é católica. Algumas pessoas da nossa família também do espiritismo, mas o meu pai não era de religião nenhuma, ele se considera ateu. Mas a minha mãe não era católica, nos ensinou dentro, né, do catolicismo. Eu dava aula de catequese, dava aula de crisma. Eita, Era daquelas que não perdia a missa nem pode um mais um pouquinho dia. mais. Não perdi a missa nem um dia, todos os dias estava ali, porque eu queria a Eucaristia. A Eucaristia, tá? Esqueci, glória a Deus. Então, era assim, nós fomos criados assim, com este conhecimento também, né, nesse entendimento. E aos 38 anos, o Senhor falou: vem para cá. Né? Ele me chamou, então eu tive um encontro com ele, não foi nas melhores, né, das melhores formas, mas é daquela forma onde o Senhor vem e ele tira dos nossos olhos a cegueira. Né? E eu creio que com a maioria foi desse jeito. Foi muito difícil de entender porque era um tempo onde eu precisava de libertação. Então eu entendia que era uma necessidade. E aí eu vou na igreja católica, né? Se eu era católica, né, eu já estava desligada da igreja há muito tempo. Mas nesse período, o que a gente pensa? Vou procurar ajuda. E você vai naquele lugar onde você acha que ia ter ajuda. E não tive, glória a Deus por isso. E eu falei: se eu for numa igreja de crente, se eu for lá, eu tenho certeza que eu vou ficar. E foi exatamente o que aconteceu. Mas ainda durou uns 3 meses de visitação. E eu ia para a igreja, na época eu bebia. Eu ia para a igreja e quando eu voltava, os demônios estavam tudo na minha cabeça. E eu falava: eu tenho que passar em algum lugar para beber. Gente, o que é aquilo? E ali começou o meu processo de libertação. Porque eu vim de uma raiz, a minha família toda bagunçada com relação ao alcoolismo, aos vícios. Então, assim, estava entranhado no meu DNA, né? E não foi fácil sair daí. Então, depois eu conversando com algumas pessoas, eu falei: você está num processo de libertação. Mas eu ainda não tinha aceitado a Jesus. Só estava indo para a igreja. Então, o meu chamado começou ali, a partir do momento que eu falei: eis-me aqui, Senhor. Aí, a partir daí, foi uma outra história. Foi uma bênção. Difícil. Porque foi demorado o processo da libertação ou foi rápido? Sim, foi bem demorado. E a gente entende hoje, sabe, pastor, que em cada etapa que a gente vence, a gente tem um conhecimento muito grande da verdade de Cristo em nós. E essa verdade, ela demora muito para acontecer. Ela demora de acordo com a tua fome, com a tua sede, com as pessoas que estão te ajudando, com as pessoas que estão te encaminhando, te direcionando, pegando na tua mão. E aí é o tempo, né? O tempo a gente caminha por um período, caminha as forças acabam. Então eu falo para você assim que nos meus primeiros meses, primeiro ano, ainda foi difícil. Com relação à bebida, quando eu falei: não, agora eu sou cristã, aí sim eu parei. Sabe? Parei e falei assim: não, não é isso que eu quero para minha vida, então eu já me decidi, então eu já parei, já, né, realmente vesti, troquei as minhas vestes, mas de fora para dentro, sabe? Então fui trocando a minha veste de fora para dentro, não de dentro para fora, mas com aquela força, com a vontade de querer mudar, de querer ser transformada. E aí a gente entende nesse caminhar que a nossa força é muito pequena, né? E a gente não conta com todo mundo e as perguntas vêm, as necessidades vêm nesse processo de libertação e você precisa estar se alinhando. E nesse percurso, durante muito tempo, eu não tinha respostas. Eu não tinha respostas que eu procurava nas pessoas, então eu ia para a palavra do Senhor.
Procurava na resposta ali dentro da palavra do Senhor. E o Senhor foi me ajudando a tirar os carrapichos. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. E desse tempo para o chamado, como foi esse processo de ser chamado para o ministério? Foi nessa igreja que você converteu ou foi passando vários processos para o chamado para o ministério que a Pro apóstola tem ministério. hoje? Foi bastante. Passei por algumas igrejas. Nasci numa igreja pentecostal, né? O pastor Francisco lá em Itaquera, creio que por isso o Senhor me levou para lá novamente, porque para estar ali no lugar do início, né? Fiquei lá em Itaquera, logo depois fui para Brasília, voltei para Brasília, né? Que a minha família mora lá, todo mundo mora lá. Então fui para o entorno, morei ali no Valparaíso. E esse tempo todo eu caminhei em algumas igrejas, igreja pentecostal, igreja batista, Assembleia de Deus, mas sempre entendendo que tinha muitas coisas que eu precisava buscar. Então, nesse processo de caminhar juntos, eu sempre fui chamada à liderança. Na igreja batista, eu liderava a célula. Na igreja, na Assembleia de Deus, também eu liderava grupo de mulheres. Através da minha vida, uma igreja nasceu lá no Valparaíso, através da MAC, Ministério do Amor de Cristo. Então, o Senhor, ele abriu um lugar ali onde nós passamos. Era só 3 pessoas, eu mais um casal. E ali, um pastor lá da Bahia, ele viu que o ministério estava crescendo e era dentro do meu salão. E aí ele falou, não, eu vou ajudar esse pessoal. Então, ele veio, ele alugou cadeiras, 100 cadeiras, alugou um galpão e, olha, eu vou pagar o aluguel, um ano de aluguel para vocês. Era eu mais um casal, o pastor Lucas, que na época eles eram missionários, e era a missionária Adriana e pastor Lucas. Meu Deus! Mas foi uma bênção, foi uma bênção. Então, assim, explodiu e a igreja está lá até hoje. Glória a Deus por isso, sabe? De pouquinho em pouquinho ela foi crescendo. Então, eu fui começar a entender que se do salão começaram a vir muitas pessoas. O salão era escondido, pastor. Era dentro de um condomínio. Foi 1 ano esse lugar ali. E o Senhor que permitiu que fosse ali guardadinho para que aquelas pessoas viessem. Não podia ter anúncio, não podia ter nada, porque era em condomínio. Então, as pessoas que iam para lá eram pessoas que precisavam de ajuda. E aí eu entendi que quando abriu a igreja, o Senhor falou, vou eu tirar você daqui. E aí sim, ele me entregou o salão onde eu queria trabalhar, onde seria o meu salão. Foi o meu salão lá no Valparaíso. Então, eu comecei a entender que o meu chamado tinha muito a ver com coisas que eu passei na minha vida e também passava sem respostas. Tem coisas no processo de libertação que você não pode chegar a expor para outras pessoas. Né? Dependendo do contexto da igreja, não pode. Mas porque a igreja não está preparada? Muitas igrejas não. Não sabe ajudar a pessoa que está no processo? Não. Que teve uma pastora que veio aqui e também disse que a igreja dela não ajudou no processo, que não sabia. Não por maldade, não sabe. Não sabe. Mas por que não sabe? Porque não estuda muito tanto teologia, tanta faculdade de teologia. A teologia mata, pastor. A teologia é letra. E quando a gente começa a entender que o processo de libertação é experiência com o Espírito Santo, mas são degraus que você precisa atravessar junto com Deus, segurando ali na mão dele. Jesus, ele já te deu a cura, ele nos deu a cura e a libertação. Através das nossas decisões, a gente vai alcançar, porque já é nosso. Já é um presente que o Senhor nos deu, uma verdade que nós temos. A palavra diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas, às vezes, a Bíblia, para algumas pessoas, ela é um livro fechado. Não é que ela não lê, ela lê. Mas ela não procura a rema, não procura a revelação, não procura as experiências nela para ajudar outras pessoas. E nem todas as experiências também vão estar na palavra do Senhor. Então, algumas experiências que eu vivi no campo de libertação, eu comecei a trazer para mim o entendimento através da pastora Tânia Tereza, através do pastor Oswaldo Lobo, através do Maurício, esqueci o segundo nome dele, do pastor Maurício,
São pessoas que naquela época me ajudavam muito. Então, assim, eu era daquela youtuber, que só vivia no YouTube. Era 24 horas aqui, trabalhava Oh, aqui. aprendeu no YouTube. Aprendi no Não YouTube. tinha um podcast naquela época? Não, não tinha, não tinha o pastor Ariston. Se tivesse um Não podcast, ia ajudar tinha, também. não tinha, verdade. E eu perguntava, Senhor, por que essas estruturas que nós convivemos, eu ia para as igrejas e falava, não que eu soubesse mais que eles, mas coisas que eu via sendo ministrada ali, eu falei assim, mas é muito além. Para mim, eu ficava, é muito além. Você sentia que tinha algo a mais? Tinha algo a mais. Tinha algo a mais. E o Senhor, ele sempre me colocou como cabeça em alguns lugares. E até mesmo a forma de estar dirigindo algumas pessoas, eu me sentia cobrada por ter que calar alguns conhecimentos, por obediência às autoridades, né, espirituais. Eu não podia falar muitas coisas, então a gente tem que saber até que ponto a gente pode falar, a gente pode ensinar, e se tem ou não alguma, como eu vou dizer, alguma ligação, se pode ser ministrado ali naquele ambiente. Até que eu fui para a Assembleia de Deus e eu já conhecia, sabia do meu chamado, da força que o Senhor iria usar, mas eu precisava romper. Mas você foi para a Assembleia e sabia que o chamado ia ser apóstolo? Você sabia? Não. Porque na Assembleia não tem nem Nem pastora. Nem pastora não tem. Mas eu sabia que o Senhor estava me chamando ali para a libertação. E ali eu falava tantas coisas em nós, a gente precisa, né, ser liberto. E todos os dias nós somos chamados à libertação, todos os dias. Mas tinha algo mais em profundo. E como eu já conhecia um pouco do ministério da pastora Tânia Tereza, eu falei, é sobre isso, é desse jeito. É mergulhar nessa profundidade. Se tem essas renúncias, então é por causa das iniquidades. Chega um tempo que a gente fala, por causa das iniquidades, então vamos tirar as iniquidades, vamos orar, vamos confessar, vamos deixar. A palavra fala que aquele que se arrepende e deixa, alcança misericórdia. Mas eu falava, eu estou arrependendo do meu pecado e do pecado dos meus pais. Como que eu faço? Daí eu fui entender o processo de como confessar pecados, né, de iniquidades, por identificação. Então, fui crescendo nesse conhecimento, fui crescendo neste meio, mas tudo ainda era para mim. Tudo ainda era para mim. Quando eu assisti as ministrações do Oswaldo Lobo, pastor Oswaldo Lobo, eu falava, uau, meu Deus, que coisa é essa, que coisa linda. E ele falava que como ele confrontava os demônios, como... Eu falei, meu Deus, é isso. E eu nunca tive medo. Mas já começou a libertar lá na Assembleia? Aí, quando a gente começava algumas coisas, entrar na marcha, alguma coisa assim, o pessoal já, eita, tá diferente. Tá diferente. Que manto é esse? Tá diferente. As línguas eram diferentes. As línguas também? As línguas, né? Por que as línguas eram diferentes? Porque eu orava em línguas e a língua que eu orava era diferente da de todo mundo. Mas por quê? É porque tem variedade de línguas, Assim, né? mas tinha a ver com a guerra, tinha com a libertação? Às vezes, sim, com a libertação. Hoje, o Senhor, né, ele me faz entender pelo Espírito, discernir pelo Espírito, quando a gente está orando em línguas e está no tempo, na oração de intercessão, quando a gente está na oração de guerra, até mesmo porque a gente sente a presença dos anjos, sente as armaduras, né? Então, eu fui entender exatamente nesse período, quando eu estava ali na Bleia. Só que isso não é bem visto em alguns lugares. E principalmente quando fala assim, a missionária ela vai querer passar do pastor em conhecimento, que vai querer libertar mais. Hoje tem muito isso, sabe, pastor? Mas você já era missionária? Era missionária, já era missionária. Foi ungida? Fui ungida. E então, quando veio nesse processo, eu falei, por que as pessoas só me chamam para ir para as visitas nos lares, né? Cuidava de mulheres, mas me chamava mais para ir nas visitas nos lares para quando era quebra de cativeiro. E eu entendia que era quebra de cativeiro, quebrar altares. E os pastores olhavam e falavam assim, que coisa linda, que maravilha. Os pastores, né, eles se admiravam com o que estava acontecendo. Eu ia para os lugares, eu via os altares que eram erguidos, eu via tudo aquilo. O Senhor me trazia esse discernimento do que era. E eu comecei a perceber que o chamado que o Senhor me deu no campo da libertação era para trazer pessoas que já estavam mortas espiritualmente. E derrubar... Dentro da igreja?
Dentro da igreja. E tem pessoas mortas dentro da igreja? Tem Tem pastores? Tem. A maioria. E como A é que ma- é isso? Como é que é mais essas pessoas? A maioria, pastor, A maioria de das quê? De pessoas líderes? que eu cuido são líderes, a maioria são pastores e pastoras Ó, no campo envia isso da aí para um líder. libertação. Se for religioso, ele já vai se arrepiar todo. Exatamente, a Muitos maioria. líderes. Muitos líderes, os pastores e as pastoras hoje, eles trazem um fardo muito grande nas costas, né? O fardo da igreja, o peso da igreja. Muitos entendem que hoje mudou nosso campo espiritual da nossa nação, ele mudou. Ele mudou. Então, hoje a nação brasileira está sendo convidada ao ministério apostólico. E muitos que são de outras tradições, eles percebem isso, eles sabem disso. Eles estão mergulhando, mas por causa de algumas convenções não podem, né, expor. Pessoal, né? E como é que tira essas pessoas, como você disse, da morte espiritual? Da morte espiritual. É uma oração? Não, não é oração. É realmente uma imersão. Nós temos a imersão Odre Novo. E nessa imersão Odre Novo, o Espírito Santo ele vai ministrando em todas as áreas da vida da pessoa, principalmente a área pessoal. E neste campo, né, neste momento que a gente está fazendo essa imersão, que traz toda a luz, desde o momento da concepção no ventre da mãe. Então, vai trazendo tudo à luz, de acordo com a palavra, vai trazendo tudo à luz até a vida adulta. Vai mostrando o caminho, o Espírito Santo vai revelando, e através de sintomas, nós podemos ver as áreas de atuação dos inimigos, né, do inimigo de nossas almas. Nós podemos ver através do sintoma qual o tipo de raiz que está sendo ali, está crescendo ali na família. E através dessa cura, através dessa libertação que vem no líder, ele também é capaz de passar através desse conhecimento, através dessa libertação que ele viveu, ele pode passar para a igreja dele. Isso é online? Eu faço online também e o presencial, né? Nós já fizemos presencial, o ano passado nós fizemos 2 ou foi 3 vezes, mas esse ano nós ainda não fizemos presencial, somente online, 2 vezes. Que de tarde, de noite, no sábado? À noite. À noite. À noite. Uma noite já dá. Nessa semana que vem nós vamos ter na terça e na quarta o imersão. E depois eu não sei qual vai ser a data, porque a gente está se preparando para fazer o presencial. Mas a semana que vem vai ser o online. E você lembra de algum caso? Então você já estava caminhando. Deus te levou para o Ministério de Libertação, mesmo nessas igrejas. Porque eu precisei passar, né? Vamos dizer, Deus, o que você passou já estava ajudando outros. Sim. Você lembra de algum caso nessa época de pessoas, até talvez líder, alguém obreiro, que foi liberto e depois desse processo, a vida dele melhorou? Sim, tem vários casos. Eu vou contar a minha experiência, como foi. Teve um tempo que eu realmente quis deixar o cajado, abandonar, não queria o chamado, porque houve um tempo que eu me sentia praticamente, não vou dizer morta. Quer dizer, eu estava morta, né? Por quê? Porque eu via coisas acontecendo e eu não podia me mover. E eu acho que isso dentro das igrejas, tem muitas pessoas que elas são qualificadas pelo Espírito, elas são chamadas a fazer. O Senhor derrama sobre pessoas unção que às vezes, né, os líderes não querem reconhecer. Ou se reconhecem, eles têm medo da competitividade. Infelizmente. Infelizmente tem. Então, quando eu comecei, eu me afastei um pouco. Eu falei, eu vou para a igreja, já que não vou fazer nada mesmo, eu vou para a igreja só por ir. E nesse só por ir, eu fui deixando o cajado, a pessoa me chamava para orar, eu não queria mais. Mas você está diferente, eu fiquei realmente diferente. Como eu estava falando hoje para uma amiga, eu falei assim, eu zerei a vida. Chegou um tempo que o Senhor, ele me parou e eu fiquei 20 dias de cama mesmo, querendo entender muitos processos na minha vida. E fiquei só o couro e o osso. Não conseguia comer, não estava depressiva, não estava doente, mas eu não tinha força, não tinha energia, o espírito estava apagado e eu sentia o espírito de morte. Então, por muitas perguntas e respostas que o Senhor me deu, ele levantou ali o ministério. E ali, onde nasceu,
foi onde surgiu o ministério de cura e de libertação. Porque todos os dias, dentro da palavra, o Senhor trazia uma resposta para mim, e Ele falava que seria não só para mim, mas seria para outras pessoas. E eu lembro que eu estava lendo um livro, Avivamento do Odre Novo. Meu Deus, que coisa linda, do Hermínio. Do Hermínio. Então, aquele livro me abriu os olhos. Eu falei, então, eu sou um odre novo. Eu sou um odre novo. E ali, pastor, foi quando os meus olhos se abriram. E uma amiga falou assim, tem o Comando Águia em Curitiba, lá é assim, assim, assado. E foi contando naquela empolgação. E eu falei, eu vou. Não sabia de nada do que estava se passando, mas foi uma luta quando eu fui. Você nem sabia que derrubava todo mundo? Não. Porque não acontecia isso lá onde você estava. Não, de jeito nenhum. Lá onde eu estava, na verdade, eu já estava mais fora do que dentro. E esses 20 dias que eu fiquei, o Senhor realmente não permitiu que ninguém fosse me visitar, ninguém fosse lá me ver. Mas Ele levantou uma Débora, que eu chamo ela de Débora, que no último dia, quando ela falou, eu vou na tua casa, se não me engano, foi na segunda-feira. Eu vou na tua casa. Naquele dia o Senhor me colocou de pé, antes dela chegar. Eu orei um dia antes e eu vi o espírito de morte, ele saindo de mim. O frio da morte eu senti. Foi muito forte. E quando ela chegou, na segunda-feira que nós fomos orar, o lugar já estava diferente. Ali nasceu e nós fizemos ali o nosso primeiro grupo de mulheres, nosso primeiro encontro de mulheres Odre Novo, curadas para curar, dentro da minha casa, dentro da garagem da minha casa. E dali eu falei, é sobre isso. Eu não quero ficar dependente de estruturas, de portas. Não, eu quero viver a igreja de Atos. O Senhor estava falando comigo ali na palavra durante esses dias. Eu não comia, eu não bebia nada, eu não conseguia me mover. Mas a palavra, ela estava ali me alimentando. Então, eu falei, eu quero sim viver a igreja de Atos. Eu não quero saber de estruturas, não tenho nada contra as igrejas. E glória a Deus por isso, nós temos igreja. Mas eu não queria daquela... O que eu entendia era que eu não queria daquelas filosofias, daquelas estruturas que me prendessem e não pudessem me ajudar. Não era aquilo. Eu falei, que evangelho é esse onde um irmão ele está precisando de uma necessidade e eu preciso consultar para ver se é a liderança que vai ajudar ou tem outra pessoa capacitada? Não, não é esse evangelho que eu conheço. E quando eu fui, então, para o Comando Águia a primeira vez, eu falei, meu Deus. Eu fui entender que os anjos estavam comigo. Eu não sabia. Eu recebi ativação angelical. Recebi penas, pó de ouro, e saí ativando um monte de gente, pó de ouro, pó de prata. Você não se assustou? Pena. Não me assustei. Não me assustei. E ali eu vi o diferente. Eu comecei a entender que aquele processo de libertação, conforme eu comecei a caminhar com pessoas que precisavam ser libertas, que nesse processo de libertação, os anjos nos ajudavam muito. Meu Deus, como um facilitador, como a palavra fala, né? Eles estão à nossa disposição. Eles estão junto com a gente, eles são mensageiros enviados, né? Para nos servir. E como um facilitador. Eu já ministrava com anjos, mas eu não sabia. As línguas, como eu falei, que eram diferentes, quando eu estava em guerra, quando eu estava em choro, eu sabia identificar, mas eu não sabia que tipo de língua. Eu questionava por que era diferente das outras que eu via, as outras tão iguais e a minha não. A minha não, e nunca se repetia, não era a mesma. E dependendo do comando que era dado, eu sentia como se fosse até de uma outra nação. Eu falei, será que é coisa da minha cabeça? Será que eu estou fora? Então, essas perguntas, no meio que eu vivia, não tinha quem ensinasse. Então, quando eu fui para o Comando Águia, que fui ativada ali através do apóstolo Ronaldo Drogovic, sabe, da apóstola Nilcélia Rubatino, a primeira vez, então, que eu fui, eu falei, meu Deus, é sobre isso. É este rompimento que não olha as estruturas. A igreja que nós ministramos, a igreja que nós pregamos, é a igreja de Atos, sabe? Que não vai ver se precisa, se é necessário uma placa grande de uma denominação grande para haver cura e libertação. Não. É necessário que tenha um coração que queima por libertação e por cura. Que a unção que chega
A unção que chega até nós é a unção que a gente deseja, a gente reconhece isso, mas ela precisa queimar dentro da gente. Se você tem medo, se você se acovarda diante de algumas situações de ameaças de Satanás, de seus demônios, se você se ameaça, se você se sente ameaçada, eu creio que ainda tem um percurso para que seja liberado o lugar do medo e o lugar, o quê? Da covardia, porque a gente tem um tempo de covardia. Ah, eu sei que mas eu não vou fazer. É o tempo da covardia. Então, lá no Comando Águia, eu falei, então tem um pessoal que é doido igual eu. É disso que eu estou falando, Jesus. Não é sobre as paredes, não é sobre os templos. E quando o Senhor me parou, né? Quando o Senhor falou assim, agora você vai parar, vai estudar. Eu fiquei mergulhada 6 meses. E quando o Senhor começou a trabalhar em mim o profético, ele foi colocando datas, assim como o apóstolo Davi Rebolo falou. Profecia tem que ter data. Ele falou esses dias. Foi. Então, eu entendi. Ele falou assim, 6 meses você vai mergulhar. E durante a metade desse percurso, foi quando eu comecei, já estava aqui em São Paulo, comecei a caminhar com o apóstolo Cauê Linhares. Nós fomos ao monte e o apóstolo Alexandre falou assim, apóstolo, e me ungiu o apóstolo. E glória a Deus, eu saí rolando aqueles matos ali. 2 meses depois eu fui novamente, que eu sempre vou ao Comando Águia, fui novamente ao Comando Águia e o apóstolo já tinha falado, tem uma confirmação, você já é apóstolo porque o Senhor tem falado comigo mesmo antes de você vir para te ungir. Eu falei, pois então confirme, pastor, apóstolo, fique à vontade. E assim foi. E eu me senti então dentro deste campo, deste lugar, dessa seara que eu queria viver. Sem saber, eu já estava vivendo isso antes, mais quietinha. Mas com essa unção que chegou, que o Senhor permitiu que viesse, foi uma liberação do Senhor. Falar assim, eu te tirei dali, daquele monturo, para que tu faça para outras pessoas. E tão lindo e tão forte que as mesmas estruturas fracas que eu vivi, internas dentro de mim, eu vejo em outras pessoas, consigo identificar através do Espírito Santo. E muito mais além disso. Outros tipos de cativeiros até que eu não passei por eles. E quando a gente vê o peso espiritual, pastor, em pessoas que, às vezes, foi ungida e não conhece. Por que eu fui ungida? Como eu fui ungida? Para que eu fui? Estão perdidas. Sabe essa direção? O que faz um pastor? O que faz um mestre? O que faz um evangelista? Qual a função do profético, do profeta? Qual a função do apóstolo? Pessoas que estão em funções diferentes daquilo que é o desígnio, daquilo que é o chamado. E traz um peso diferente. Traz um peso muito grande para essas pessoas. E eu falei, Senhor, quanta responsabilidade. Mas nem eu sabia que seria tudo isso. Para mim era só o campo da libertação, que para mim já é um presente do Senhor de trabalhar ali. Não é fácil. Não é fácil, porque tem situações que nós procuramos entender aonde está o lugar do confronto, por que aquela pessoa está passando por aqueles confrontos e não conseguimos sair dali. Então tem que orar 1 vez, 2 vezes, 3, para achar, entender qual é o trono. E às vezes algo que não foi declarado nem ali no mapeamento que a gente faz, nem no mapeamento, e aí a gente pede, Espírito Santo, revela, traz o pecado oculto, traz à luz o pecado que está em oculto. Vai, de repente aparece. E quando você começou a fazer tudo isso, ministrar, o pessoal que te conhecia, vamos dizer, das igrejas, não houve crítica? Muitos nem caminham comigo. Muitos nem caminham comigo. Olha nos stories, olha no grupo. Você pode ver, eu não faço muitas coisas assim no Instagram. Mas o Senhor está falando, né? Falou, cuida da tua página no YouTube, cuida do Instagram. E agora sim, estou movendo, porque até a gente ter a certeza de que você vai fluir ali em determinado lugar, a gente precisa ser consolidada, né? Eu, assim, precisa dessa certeza de que aquilo ali, daquele momento, ser o momento para isso, né? E esses dias
nos grupos, eu vejo que e nós nos movemos ali, né, conforme o Espírito Santo ele direciona, e fala por que não no Insta. Eu vejo que no Instagram, apóstolo, tem muitas pessoas que elas querem sim viver obra, viver sim ministério, viver chamado, mas eu acho que eu não sou uma pessoa preparada para confrontar pessoas que elas acham que o nome é muita coisa. Você entende? Ou o nome, ou o ego. Infelizmente, eu vejo muito isso. Aí eu falo assim, eu não quero entrar neste lugar assim, achando que o eu, ele pode estar ali dentro, porque é uma linha muito tênue dentro do coração para trazer o que? Orgulho, essas coisas todas. Então, assim, eu falo assim, o senhor me prepara. O senhor me prepara. O Instagram, o TikTok, Sim. ou no YouTube também, mas só que o YouTube tem como bloquear. A pessoa tem que estar preparada porque recebe muita crítica. Haters. Sim. Porque vai ter um lado que vai falar, oh, é isso mesmo, e vai ter um lado que não tem nada a ver. Alguns, e até num corte meu aqui, desejando até minha morte, cristão. Sim. Falando, você tem que morrer, não sei o quê, com ódio. Mas eu já estou preparado. Eles falam, nem ligo, Sim. nem ligo. Mas só se a pessoa não tiver, se não tiver preparado, ou não tiver estrutura para aguentar. Sim. Porque não é questão de discordar apenas, até a maneira que as pessoas falam. É o confronto. Confronto, xinga, fala um monte de Sim. coisa, fala muita bobagem. Mas o que é interessante, quando a região de cativeiro, alguns falam, e até a Ana Mendes tem um livro, né, Regiões do Cativeiro. Sim. E vou falar, aquela que começou aqui no Brasil sobre libertadores. A Neuza Etioque, ela também tem prisões espirituais que estão na mesma linha, que fala que a pessoa está presa em um cativeiro. E você diz que os anjos ajudam nessa ministração. Como é isso? Como funciona a ajuda dos anjos e como tirar essa pessoa desse cativeiro? É orar apenas, Senhor, tira ele. Não. Já resolve? Não. Senhor, tira do cativeiro das finanças, do cativeiro isso já... Não. É um posicionamento. Tudo é um posicionamento. A verdadeira libertação, a princípio, ela vem na transformação. Perdão. Transformação com Cristo. Amém? Amém. Então, através de Cristo, nós vamos identificando os cativeiros, a transformação na vida da pessoa, mas ela não foi transformada ainda, mas ela tem a vontade, ela já é decidida, ela desceu as águas, ela quer romper em uma determinada área na vida dela. Então, como identificar o cativeiro? Através dos sintomas, nós vamos ver a árvore, através do fruto, nós reconhecemos a árvore. Mas em qual cativeiro que ela está sendo, que ela está aprisionada? Tem muitos cativeiros emocionais, e trazem muitas coisas, revelam muitas situações dentro da família. Né? Uma delas é a falta de paternidade dentro da família, a rejeição. A maioria hoje das pessoas, elas sofrem rejeição mesmo tendo pai e mãe dentro da sua casa. Isso é bom falar. Mesmo com pai e mãe dentro. Mas por quê? Se tá lá o pai e a mãe, imagina aqueles que nem teve o pai nem a mãe, mas estando os dois lá. Muitas vezes, até no ato, na concepção, quando um pai ou quando a mãe chega até para dar notícia da gravidez, né, do bebê, tô grávida, qual é a reação do pai? Qual é a primeira palavra do pai, da avó? Qual é a notícia? As palavras, elas começam a entrar ali. A maldição, às vezes, falada, ela começa a entrar ali. Mas qual o pensamento da mãe? Porque o filho, ele vai sentir desde o início, mas não sentiu ainda. Sim, no mundo espiritual, sim, já está ligado, é desde o início da concepção. A parte de sentir ainda, ele não está sentindo, mas o espírito já está ali. Então, tudo é ligado ali no ventre. Hoje, muitas curas, as curas que acontecem nos filhos, nós oramos através do ventre da mãe e o filho que recebe a cura. Às vezes, numa ministração, a mãe está com um bebê e o filho precisa de algo, ora pela mãe. Apresenta o ventre da mãe, nas ministrações online também. Nós oramos, retirando todo espírito de rejeição, desligando e consagramos o ventre da mãe. E nós consagramos o pai, desde o dia da concepção. Nós retiramos ali toda a rejeição, sabe, toda a palavra contrária, todo o sentimento. Então, existe muita coisa. Então, às vezes, o pensamento de abortar aquela criança vai acontecer até a vida adulta.
não abortou, ou às vezes a tentativa de aborto, mas ninguém sabe nada, mas ela sabe. A tentativa de aborto trouxe uma dificuldade no parto. Se não trouxe a dificuldade no parto, ela vai sofrer a criança sofre uma rejeição durante a infância. E isso, na fase adulta dela, é constatada e às vezes da pior forma. Mas tem o pai e a mãe dentro de casa, mas o espírito dela, a genética dela, como o apóstolo Davi Rebolo fala, ela recebeu aquele comando. Ela recebeu aquele comando. E para retirar tudo aquilo, é o que é confissão. É confissão. Da pessoa. A confissão dos pais. Se os pais não estão, então, se ela sabe, a pessoa sabe da história dela, nesse momento de imersão, ela vai confessar, por identificação, o pecado dos pais. E muita coisa muda, apóstolo. Muita coisa muda. Você lembra de algum caso que foi bem difícil o processo de libertação e a pessoa foi transformada? De um caso ou dois que você lembre agora? Sim. Tem um caso que a pessoa ela não sabia, né, da história. Ela sabia da história dela, mas ela não estava levando em consideração durante esse processo, porque ela achava que ali já tinha passado, que ela não tinha sentimento, não tinha nada, né, que pudesse mostrar que ela sofresse algum tipo de assédio na vida dela, não. Mas na família dela, a mãe dela perdeu todos os filhos, se não me engano, 5 crianças. Ela era a única criança viva. E cresceu, e ela sempre tinha essa sensação de morte. Ela cresceu, e ela foi o quê? Ficou o quê? Viúva. E aquilo, desde a infância dela, ela tinha um medo, porque o pai dela também tinha morrido. Então ficou só ela, a mãe perdeu as irmãs e perdeu o pai, o marido. Né? Então ficou só ela. E depois, quando ela cresceu, nesses últimos dias, agora que nós fizemos a imersão, quando nós estávamos orando pelo pai e pela mãe, ela começou a sentir no ventre dela. Ela começou a sentir, apóstola, eu tive que parar e ir vomitar, o quanto eu fui atacada, porque o mesmo espírito, ele veio contra a vida dela durante a vida inteira. Ou seja, ela é viúva, então ela sempre foi sozinha na vida dela. E a mãe dela que perdeu os outros filhos e teve só ela, você imagina o medo dela, a aflição dela. E outro caso, a gente está falando no caso de rejeição, um outro caso que o pai ele fez, né? Fez um feitiço para conseguir a esposa. E depois que ele falou, não, eu era tão feio, eu tive que fazer isso para ela ficar comigo. E ele falava, né? Só que, assim, na família, uma das pessoas, ela vai sentir o que veio ali através da oração do pai, ela vai sentir essa cobrança que veio. Feitiço. Do feitiço, exatamente. E essa cobrança veio sobre essa filha, sobre uma filha que estava fazendo esse processo. Quando nós estávamos orando, ela não parava de sangrar. Ela não parava de sangrar. Começou na hora da oração? Começou na hora da oração. Então, são situações que nós oramos na intercessão e pedimos que o Espírito Santo revele o pecado que está em oculto, aquilo que a gente não conhece, não sabe, dos nossos antepassados, aquilo que ele possa nos revelar, que venha, que traga a luz. A palavra diz que quando a luz chega, a treva bate em retirada. Mas como nós vamos tirar pessoas de cativeiros, onde nós não sabemos o que está operando, nem como foi? Tem pessoas que, uma pessoa que foi identificada com abuso na infância, recente também, mas ela não sabia, o inimigo apagou da mente dela o abuso. Foi real o abuso. Foi real. E foi ela real. foi apagada. Foi apagado da mente. E eu conversando, você sofreu abuso na infância? E ele, não, passou. Poucos dias depois, a esposa dele veio falar, apóstolo, você foi tão incisiva naquela pergunta que ele falou não e eu sabia que não porque ele tinha me falado que não. Mas a irmã dele me falou que sim. E ele não lembrava realmente. E por que não lembra? Porque aquilo que não chega à luz, não tem como a pessoa sair dali daquele lugar.
Fica nas trevas. Fica nas Tá preso. trevas, exatamente. É uma carta na manga de Satanás, aonde ele vai o quê? Aprisionar essas pessoas. Então, no campo da área sexual, tem muitos tipos de abusos que, na fase da adolescência, na fase adulta, ele vai se manifestar de alguma forma. Vai se manifestar no homossexualismo, vai se manifestar também através de incubos e sucubos, que é o espírito da noite, né? Que tem gente que chama que é o marido da noite, né? Que tem gente que chama que é o marido, tem outro que chama que é a dama da noite. Não tem nada disso, é incubos e sucubos. Então, assim, tem pessoas que vivem isso e até gostam. É estranho, né? É estranho. É estranho, gostam. Gostam. E para você tirar pessoas deste lugar, você precisa realmente falar: você está decidido a mudar? A sua vida vai mudar. A sua história vai mudar. E quando se fala em sexo, quando se fala que a libertação através do sexo, a gente sabe que algumas situações na área do sexo traz alianças. Você faz alianças de alma com pessoa. Por quê? Porque é o teu sangue que está ali. Vamos dizer que um homem e uma mulher, hoje em dia mais ainda, né? Que cada vez está piorando a moral, né? Tem várias relações. Teve 10, teve 15, e aí ele se converte. Será que ele vai precisar de libertação? Ah, precisa. Precisa. Eu faço escola de libertadores com a apóstola Josiane, FCOL. Gente, façam. Lá do Espírito Santo? Façam. Estarei junto com eles agora em maio, 1, 2 e 3 de maio, aqui no Belém. As inscrições estão abertas. Aqui em São Paulo? Aqui em São Paulo. Depois manda lá para mim. Vou mandar para Eu você. já vi lá o retiro que ele faz lá no Espírito Santo. Maravilhoso. Nunca fui. Eu estou ansiosíssima para ir, porque é a primeira vez que eu vou. Então, aprendo muito com eles sobre os tronos, sobre aconselhamento. Então, assim, cresci muito com eles, nesses entendimentos que eles trazem para a gente. Você falou que a pessoa até espelha. Já teve algum caso de a pessoa vomitar obra de feitiçaria? Quando estava fazendo esse processo? A maioria, principalmente no online, para um pouquinho, corre e vai para o banheiro. Houve um caso antigo, né? Quando eu estava missionária e eu morava ainda lá no Valparaíso, eu fui fazer uma viagem para o Rio de Janeiro. E foi um caso que ali me chamou muita atenção. Eu sempre gosto de contar esse testemunho, porque eu cresci muito ali naquele entendimento. Eu não sabia o que era. Me chamaram para fazer uma cruzada, né? Eu fui na região de Queimados, pronta para fazer uma cruzada, pastor. Cheguei lá no dia, um vendaval daqueles que leva cadeira, que leva banco, que leva tudo. Então, não tinha como fazer a cruzada. Eu falei, então vamos para a igreja, né? Então, ficamos na igreja. Mas acontecia que o filho dos pastores, né, o missionário, ele tinha rupturas e apagava. Aí ele estava bem, comia bem, se alimentava bem, do nada ele estava caminhando na rua, apagava. Desmaiava. Então, e as pessoas, o que será que está acontecendo? E já estava recorrente. Só que eu estava na casa deles e eu falava, Senhor, o que está acontecendo? Me mostra. E assim, eu não queria sair dali sem poder ajudá-los, né? E ali eu entendi que não tinha nada de cruzado ali para mim. Não, ali era para ajudá-los ali naquele processo ali de libertação com o filho. E o Senhor foi mostrando. Eu falei, Senhor, por que ele está indo? E aí, de repente, a gente estava para o quarto. E aí ele voltava e bluf, caía na sala, caía na rua. E fazia exame, não deu nada. E quando esses dias eu estava lá, eu falei, Senhor, eu preciso que o Senhor fale comigo. E eu fui para aquele quarto ali, intercedi, comecei a orar. E ele lá na sala, e comecei a falar, Senhor, tem alguma coisa muito estranha, ele está indo, não é para o céu. Se olhava na fisionomia dele, apagado, que ele não estava no lugar bom. E ele ficava todo branco. Ali foram os primeiros passos. Ficava todo branco. E quando ele voltava, ele levava um susto. E aí, daqui a pouco, ele estava em outro lugar. Ele ia ir no céu. Eu falei, mas como, pai? Nos dois ambientes. Eu não sabia nada. Eu também queria saber. E, de repente, o Senhor começou. Agora eu sei que eram os anjos que estavam comigo, né? E eu ouvia
os anjos falando, e o Senhor ia me capacitando para dar ordens ali naquele lugar, o que estava acontecendo, e falando, mostrando para mim, e o anjo, o que o anjo estava fazendo. Hoje eu entendo como a libertação, junto com anjos, ela facilita muito a vida do libertador. Porque através desses comandos, eles estão juntos. Eles estão ministrando a nosso favor. Amém? Tem lugares que a gente não vai, mas o comando que é dado para os anjos, eles estão ali a nosso favor. E o inimigo, ele é obrigado a obedecer. Ele não tem escapatória. Ele é obrigado a obedecer. Então, quando ele veio, ele vinha e ele voltava, o rapaz, né? Ele era arrebatado e ele voltava diferente. Ele voltava diferente. Quando ele voltava, eu falei assim, o que ele trouxe? Aí teve um momento que ele vomitou uma bola deste tamanho. Era como se fosse, sabe, bola de gel, preta, com um cheiro muito forte de esgoto. E ali nítido. E aí melhorou, sentou, mas à noite de novo. E aí eu falei, não, Senhor, e agora o Pai me ajuda. Me ajuda porque ele precisa ser liberto de tudo isso. E aí sim, depois de tudo isso, o Senhor falou assim, ele vai em tal lugar. E foi numa ousadia tão grande no Espírito Santo, que quando eu toquei nele, eu falei, você vai lá na sua infância. Você vai lembrar algo lá da tua infância. Traga a luz, em nome de Jesus. E ele foi e voltou. Ele, mãe, quando eu tinha 2 anos, eu tinha uma blusa de tal e tal cor. E o pai tinha um carro dessa cor, certo? Certo. E a minha avó estava no carro. E ela jogou algo no banco de trás do carro. E eu tinha visto, né? Eu tinha visto numa visão que tinha um passarinho pequenininho, um bebezinho, que tinha um arame farpado no pescoço dele. E daí foi exatamente a constatação que ele trouxe, que daquela areia que foi jogada ali no carro, que o pessoal, ele na época fazia ocultismo, né? Então eles não conheciam. Então esse momento para ele foi libertador, porque através dessa informação que ele nos trouxe, nós oramos e o Senhor libertou. E quando eu falei, Pai, que os anjos levem ele agora ao jardim celeste, que ele possa tocar, que ele possa louvar, que ele possa adorar. Daqui a pouco ele veio com um louvor todinho pronto, todo pronto. E ele não trouxe esse louvor na língua portuguesa, ele trouxe todo em hebraico. Coisa mais linda. Então, assim, é processo de libertação. E outras pessoas, elas, no final do processo, algumas relatam que viram Jesus entregando a chave dos cativeiros para elas. Né? E elas saem ali com essa chave na mão e depois é renovada. Nós oramos e pedimos ao Senhor que entregue as armaduras para elas, né? Novas vestes. E é como uma limpeza genética, como o apóstolo Davi Rebolo fala. É a limpeza genética, a limpeza do DNA. O nosso espírito, ele é sim um DNA que é do Senhor. Ele nos deu, né? A partir do momento que ele soprou em nós o fôlego dele, nós temos o espírito criativo. Mas esse espírito em nós, ele fica apagado porque é tanto entulho que a gente não consegue acessar nada. Não consegue nem mesmo criar através da palavra, que nós somos co-criadores com Cristo. Né? Então, nós não conseguimos criar, nós não conseguimos nem mesmo porque o nosso espírito está morto. Hoje eu entendo que aquele tempo que eu passei ali, que o Senhor me parou, foi porque o meu espírito estava morto, sabe? Então, eu precisava de entender algumas coisas. Hoje, por misericórdia, eu sempre falei, a limpeza da genética, a limpeza no espírito, não é no corpo. Então, a limpeza consciente que nós fazemos com Jesus, ele ali, ele já te deu todas as armas, ele já te entregou a cura, já te entregou a libertação. E o que impede da gente viver tudo isso somos nós mesmos. A nossa mente cativa, a nossa mente presa, e às vezes, muitas vezes, o orgulho em não buscar ajuda. Então, você precisando de ajuda, busque ajuda e compartilhe esse programa, que talvez tem pessoas que estão precisando ouvir tudo que está sendo falado aqui. Coloca aí no grupo WhatsApp, Facebook, Verdade. no direct do Instagram. Talvez alguém vai ser ajudado através do conteúdo que está sendo falado aqui. Amém. Uma pergunta, eu quero saber qual comando dá para os anjos, assim, anjo faz isso, anjo faz aquilo, como é que você faz?
E se a irmã já viu, já teve a experiência de ver algum anjo, conte aí como foi. Sim. A partir do momento, eu já vi alguns, né? Eu já vi um anjo que ele parecia um índio, e ele estava assim, ele era grande, né? Não é difícil ser maior do que eu sou pequenininha, mas ele era grande, ele tinha uma pele morena, na cor de índio, e os traços, o cabelo bem lisinho, os traços indígenas mesmo. E eu via ele segurando assim, em mim e no meu filho, né? No mais velho, no primogênito. E aí eu falava, mas quem é? Em outra oportunidade também eu vi o anjo servindo, que eu estava entendendo ali qual era o processo que o Senhor estava fazendo comigo naquele tempo, sabe? O tempo da honra. Eu sei que o Senhor foi. Ele vai apresentando os anjos de acordo com o tempo que você está vivendo. E é assim, de acordo com o lugar onde você está. Ali você está alinhado com o projeto do Senhor, ele vai enviando os anjos. Ele vai enviando os anjos. Eu fui na conferência do apóstolo Joel, o ano passado, o ano retrasado. Joel Engel, isso. E lá no hotel também eu vi o anjo, ele tinha uma veste azul clara, com branca, um cetim e alguns pontinhos douradinhos nele, também vi. E o nome de alguns anjos o Senhor permitiu também, né? Que chegasse ao meu conhecimento, o nome de alguns deles. Que anda com você. Isso. Qual o nome? Tem, e tem uns poderosos. Tem o anjo, um deles, o Metraton, que tem a linhagem, né, de anjos poderosos junto com ele. Então, assim, é um dos líderes que andam, e os outros são generais. Né? Um deles também, ele trouxe junto com ele o nome do ministério, que ele trouxe um galinho, e esses dias foi que eu fui entender que ele era o anjo do ministério Tiroshi, que ele que andava junto, mas eu não sabia. O nome do ministério é como? O nome é Tiroshi. O nome do nosso ministério é Missão Apostólica, Ministério Apostólico Missão Tiroshi. É vinho novo. Tiroshi significa vinho novo, vinho sem fermento. Aquele vinho que, quando Jesus transformou a água em vinho, é aquele vinho puro, com menos tempo de fermentação ali. Então, é o vinho novo. Por isso o nome do Ministério de Cura e Libertação, um odre novo. E aí, quando eu ouvi o nome Tiroshi, eu nunca ouvi esse nome, eu ouvi o nome Tiroshi. E eu fui pesquisar, e eu, meu Deus, o nome do ministério! Não estava procurando. Mas por que o senhor falou Tiroshi? E fui Tiroshi. O que é Tiroshi? Até que um dia o senhor falou o nome do ministério. Então, assim, o anjo se apresentou não só a mim, apresentou primeiro a outras pessoas, para depois eu identificar que seria o anjo do ministério. Então, assim, anjos enfermeiros também, enfermeiros de cura, o enfermeiro e o cirurgião também. Então, assim, o Senhor está trazendo, apóstolo, ele está trazendo. Então, quando eu vejo assim, quantos anjos o Senhor está trazendo para a gente? E para curar, para libertar, os anjos guerreiros também. Tá, eu estou esquecendo o nome, um deles é Salatiel. Emuel e Lemuel. Então, também tem os anjos, os serafins, né, que a gente anda com fogo ali o tempo todo, e eu falei, Senhor, por que tanto fogo, por que tanto vento? E eu fui entender um pouco sobre, né, essas naturezas, água, terra, fogo e ar em nós. E por quê? Por que é ministrado? Por que nós somos ministrados e nós sentimos essas sensações no corpo? E aos poucos eu fui buscando mais entendimento, né? Falei, Senhor, mostra mais. Mostra mais. E o Ministério dos Anjos, ele é um ministério, como eu falei, um facilitador para a gente. E como é que fala para os anjos? Como é que comanda na libertação? O comando, a gente não tem como a gente falar assim, ó, é engessado. Não é. É de acordo com o momento que você está ali, ele fala, ó, faz tal coisa. Olha, é tal coisa, é tal lugar. Toca em tal lugar. Você sente... Aí eu sinto que o Espírito Santo, dentro de mim, ele está falando, toca em tal lugar. Quando eu toco em tal lugar, aí vem o comando, anjo, vai em tal e tal lugar e faça isso, isso, isso. É como se fosse uma revelação. Isso, exatamente, uma palavra de conhecimento. Uma palavra de conhecimento. Quando o Espírito Santo fala, por exemplo, toca no ventre, toca no coração, e ele
traz o conhecimento, a palavra de conhecimento, fala, o anjo, vai em tal e tal lugar, assim, assim, assado, e movimenta, e ele vai fazendo. E ele vai, é como se ele estivesse aqui ouvindo as instruções e indo lá fazer. Isso quando a pessoa não manifesta. Porque quando manifesta, a instrução é diferente. Às vezes ele mesmo toca. E você começou na libertação, né? E a cura interior tem a ver com libertação, porque Tem. depois você, até um dia desse foi ministrar na apóstola Ali, que já participou do nosso podcast. Sim, semana passada. Foi semana passada, né? Falar sobre rejeição, né? Rejeição. Que é uma cura também de rejeição. É uma cura. Por que tem a ver a cura interior com libertação? Porque a cura interior envolve também conhecimento de si mesmo. E às vezes, qual o processo que vem primeiro? Vem primeiro a cura ou vem a libertação? A gente não sabe como identificar, porque os dois andam juntos, né? Às vezes, você, para ser liberta, você precisa conhecer, reconhecer que precisa de uma cura em uma determinada área. E muitas vezes a pessoa ela não reconhece que ela precisa de uma cura. Agora, quando você reconhece que precisa dessa cura, a libertação vai acontecer em muitas áreas na sua vida. Muitas áreas. E a libertação, ela pode acontecer em determinada área. Vai ter soltura de todos? Às vezes não. Porque, às vezes, você é liberta numa determinada área e ainda fica aprisionada em outra. Por isso que a libertação ela é um pouco mais demorada. Mas a cura, quando você reconhece a necessidade da cura, você está ali dizendo o sim. Senhor, eu permito ser curada. Então, se tem algo em mim que precisa ser curado, Senhor, me tira deste lugar, que eu preciso entender. Ela vai com o coração aberto, liberada para realmente sair deste cativeiro. E a maioria das vezes são causas emocionais. E por diversas raízes, ela entra por diversas raízes. Abandono, rejeição, trauma. Então, assim, são muitas coisas que vai remeter que você precisa de uma cura. Mas e como identificar? Somente no mapeamento. Aí você vai investigar. Só no mapeamento. E já aconteceu com você, pelo menos pastoreando, pessoas que você sabe que tem um problema emocional, tem ferida pelo histórico dela, mas não deixa tratar. Às vezes, lembrando até de uma pessoa específica, estava cheio de ferida, e aí depois ela é rebelde, essas pessoas, muitas vezes, e se levanta contra você, e depois você que é o mal, né? Uhum. Você queria Manipulador. ajudar, eu queria ajudar, e ela fala, a culpa é do pastor. Sim. Tem pessoas que procuram você e depois rejeita mesmo assim, você vai começar a mexer e ele não aceita? Já aconteceu isso ou não? Tá tudo numa boa? Não, durante o processo, não. Durante o processo, não. Elas, quando elas entendem que elas precisam, né, e estar ali naquele tempo, comigo ela fica 2 dias, 3 dias ali naquele processo e depois no privado começa a conversar mais, aí parte mais para o individual. E aí, quando a gente entende que a pessoa já está bem, que ela começa a caminhar, começa a ministrar, tem pessoas que elas não ministravam mais e passam a ministrar, que elas começam a ver, então era só o inimigo querendo aprisionar ali para que ela não entrasse ali em campo de batalha por outras pessoas, batalhasse pelos seus ministérios, pelo seu chamado. Então ela começa a entender isso, fica grata e começa a caminhar. Eu penso assim, apóstolo, eu não sou uma pessoa que as pessoas ficam junto o tempo inteiro. Eu sei que eu sou uma pessoa, eu entendo que o meu chamado é o que eu sou como vamos dizer que nós somos como uma porta de conexões que unem para um determinado tempo caminhar junto. Nós temos alianças com pessoas, mas tem pessoas que elas vêm para receber e daqui a pouco elas saem. Então, a gente não sabe o motivo, mas recebeu, foi curada, foi liberta, ela começa a andar junto. Mas aquelas pessoas que fazem aliança com a gente, em um determinado tempo, ela está ali com a gente, e aí ela fala, não quero mais eu não quero mais ficar junto, eu quero agora ir para outro lugar, quero crescer, quero estar em outro lugar. Amém. As pessoas, elas saem, às vezes, até no silêncio, sabe? Então, assim, ingratidão acontece? Também acontece, porque não vê de onde saiu. Eu sei de onde eu saí. Sabe? Então, assim, reconhecer que a pessoa precisa de ajuda vai partir dela. O lugar aonde a gente vai
ajudar, se ela quiser mexer naquele lugar, a gente vai remexer. E depois, se ela passar a falar assim, não, eu já estou curada, agora eu não preciso mais estar junto, amém, glória a Deus por isso. Mas tem pessoas que nesse tempo, não, eu quero caminhar junto, eu quero crescer junto. Aí chega um tempo que ela quer crescer junto, e ela fala, não, agora eu acho que eu já sei mais, acho que agora eu não preciso mais eu ficar. Tem gente que sai de perto até chateada, porque acha que vai receber uma unção que não está no tempo dela, porque ela recebeu a libertação, recebeu a cura, e acha que é o tempo de ser ungida, e não é, ainda tem uma légua para caminhar. Entende? Mas se quiser ficar com raiva de mim, eu não me preocupo. Eu não trago âncora. Eu falo, a raiva vai passar. Porque daqui a pouco vai perceber que eu ajudei, nós procuramos ajudar, conforme a palavra do Senhor ensina. E assim, eu não trago para mim. Não trago para mim. E eu espero que eu não tenha ninguém assim, né? Você falando, eu lembrei até de um irmão lá no tempo que eu pastorei numa cidade. Nem falar o nome da cidade, que eu já pastorei em várias cidades. Ele, novo convertido, aí ele começava a ouvir de alguns irmãos algumas coisas, e aí eu estava dando discipulado para ele e para a esposa, e aí ele vinha me contar, como se fosse novidade. Eu acho que ele estava tipo assim, ele acabou até saindo da igreja, achando que sabia mais do que eu. Podia até ter mais conhecimento, mas não tem a ver com autoridade. Mas ele vinha falar, não, irmão, isso aí eu já sei, coisa e tal, mas eu vi que ele estava pensando, eu conheço mais do que o próprio pastor, ter conhecimento. Aí, esse caminho é do orgulho, né? Porque o conhecimento não quer dizer nada. O conhecimento é letra. Exatamente. Letra é uma coisa, autoridade e outro aspecto espiritual é outra coisa. Sim. Mas é interessante. O nome dos outros anjos, lembrei, antes que eu esqueça. Então, Uriel, Rafael. Rafael de cura? Sim. E Uriel. Você vê cura física também? Sim, aconteceu? Cura física também. Menos, né, do que eu esperava. Mas acontece sim. Quer ver mais? Quero ver mais, Senhor. Em nome de Jesus, eu busco muito por isso. Mas interessante isso. E que tem a ver a libertação, a cura e o profético? Muita coisa. Que Deus levou você para o profético. Foi. Tem a ver? Me trouxe. Eu acho muito lindo o profeta eis que te digo que o Senhor vai fazer, entendeu? De revelação. Do reteté. Sim, do reteté. Quando o Senhor quer, ele me usa dessa forma e é bem direto. E eu nem percebo. Assim diz o Senhor. Sim, mas não é assim diz o Senhor. Não, numa oração, vai acontecer isso. Às vezes, pela forma que eu falo, as pessoas não dão muita credibilidade. Porque você fala como se estivesse conversando. Sim, ou então na oração. Você não fala assim diz o Senhor. Não. E aí, mas você recebe profecia. Recebo, e também o Senhor, né, fala a entrega. Esses dias me surpreendi com uma que foi bem direta. Que o Senhor falou na oração, e eu estava orando por uma pessoa na imersão mesmo, e aí eu falei, olha, vigia em tal e tal situação, porque o inimigo está colocando um laço, e é lá no teu trabalho, tá rondando como se fosse provocar um acidente de trabalho. 3 dias depois aconteceu. E ela vigiou? Eu não sei, porque eu não consegui falar com ela depois, mas a notícia chegou para mim, a gente tentou conversar e não conseguimos depois contato com ela. Mas aconteceu exatamente como foi falado. Então, assim, existe sim, o Senhor me usa dessa forma, sim. Mas o profético que o Senhor me usa é de dar direções espirituais, não para uma pessoa, mas para um coletivo. Por exemplo, o Senhor nos move de tempos em tempo para fazer relógio de oração. Ele me mostrou uma visão ano passado, visão do profeta Daniel. Foi quando o profético meu ele começou a fluir em mim e dar direções. Eu não entendia o que eu estava vendo, mas depois, ao longo do tempo, o Senhor me trouxe, né, as revelações. E isso acontece trazendo a direção para a nação. E eu fico maravilhada, né, meu bem, quando eu falo, meu Deus, a mesma direção que o Senhor nos dá nos grupos, o Senhor está dando através da boca do apóstolo Robson Martins, da apóstola Larissa, do apóstolo Joel, da apóstola Nucélia, a mesma informação. Que é o mesmo Espírito. É o mesmo Espírito. Até falando aqui, desculpa cortar, como é o nome do maridão ali, o apóstolo? Buzolim. Eu vi ele lá no monte com o chofar. Com chofar e com
Como fala? Aquela... A Cor de veste saco? é, Onde é aquele monte? é Guaianazes. Guaianazes? Guaianazes. Eu gosto do monte Nosso também. campo de guerra. É. Mas é até bom eu cortei você, mas para você falar que você tem um grupo, explica como esses grupos funcionam Sim. aí, até se quem quiser fazer parte desses Sim. grupos, explica aí como funciona. Amém. Nosso grupo, ele é um grupo no WhatsApp, é uma comunidade de avivamento, a comunidade Odre Novo. Você é convidado a participar. Não é um grupo de figurinhas, é um grupo onde nós somos sérios, porque ministra a palavra do Senhor. Nós temos ali apóstolos, nós temos pastores, nós temos profetas. Todas as pessoas estão ali envolvidas. Então, o Senhor, de tempos em tempos, ele nos move para algo específico. Por exemplo, estamos num relógio de oração 24 horas. O Senhor deu essa visão ontem e confirmou hoje através de um irmão lá no monte. E falou, olha, chama o povo para orar. Faça o relógio 24 horas sem interrupção. Nós já fizemos 24/7, né? Durante uma semana. Já fizemos campanha. Estamos numa campanha da madrugada, 50 dias. De oração às 3 da manhã. Mas aí como é que acorda o pessoal? O pessoal acorda, Pelo Google Meet. Ah, você abre o livro. A gente abre o grupo, a gente coloca o link lá no grupo e a pessoa ela vai entrar. E às vezes a gente coloca, mande o seu pedido. A pessoa vai, escreve, às vezes manda no privado. É ministerial, é familiar e coloca lá. Então nós temos uma comunidade que dentro desta comunidade tem o grupo Vamos Orar. Tem o nosso grupo, que é o grupo da cobertura do Ministério Tiroche. Ali só são os filhos espirituais. E temos... Como temos a escola profética, que nós estamos ainda, né, gateando na escola profética, mas o Senhor está liberando. É o quê? Aula? Aula, Então, nossa comunidade, nós temos cultos online, dia de terça, que é a terça profética, e sexta-feira é o Shabat. Então, para achar o seu Instagram... Que a pessoa pode entrar no Instagram e achar... Sim, tá lá o link. Tá lá o link. Tá o link do grupo. Isso, como AP é Valdirene Ricarte. Então, AP Valdirene Ricarte. e YouTube. YouTube também é o mesmo. AP Val Ricarte no YouTube. Mas eu tô... Aí, fazer live. Vou ter que fazer. Fazer live no YouTube, porque o YouTube vai... Sim. No orgânico, às vezes, é melhor do que o Instagram e do que o Face. O Instagram Sim. é bom nós investir, mas o orgânico aqui do YouTube é melhor. Sim. E algo que o apóstolo Davi Rebolo falou, apóstolo, que ele falou que o avivamento não seria como foi na Azusa. Muitas pessoas estão esperando daquela mesma forma. Então, estão esperando onde? Nos grandes templos. Ele começou agora nos pequenos, já está acontecendo. Eu vejo nos grupos, né? Nós somos direcionados nesses grupos e nós percebemos a fome e a sede. A nossa nação, ela é uma nação sedenta e faminta pela palavra do Senhor. Em muitos lugares ainda, elas não têm, as pessoas elas não têm este lugar onde elas são alimentadas. Mas quando uma chama, ela se move nessa direção. Por isso que o Senhor levantou o nosso profético para isso, para conduzir essas pessoas nessa fome, nessa sede, para quê? Receber a ativação do profético, de todo o profético, trazer as capas proféticas, trazer ensinamentos, trazer revelação da palavra. Muitas pessoas são ativadas, os ministérios são restaurados, sabe? Então, assim, começam a orar em línguas. Pessoas que não eram batizadas, a gente procura uma forma de, olha... O apóstolo em tal lugar vai batizar você, ele vai estar na cidade, ele vai batizar você. Porque tem pessoas que não dá tempo mais estudar, fazer aquele curso completo para o batismo. Ela já está caminhando, mas a igreja quer que ela frequente todo dia, não pode faltar na escola dominical. Não estou falando contra, eu estou falando da urgência do momento. Nós estamos vivendo um período de aceleramento, 5 anos o Senhor me falou. Por isso, muitas pessoas estão com fome e sede da palavra do Senhor. Muitas pessoas sentiram no Espírito o toque. E elas tiraram o pé da terra, elas foram elevadas sim. O Senhor está mostrando, Ele está capacitando essas pessoas e elas estão perdidas, elas não sabem como fazer. Mas como que eu vou? Porque a palavra me diz que a natureza aguarda com expectativa a manifestação dos filhos. Mas como eu vou manifestar? Como filha, sinais, prodígios, maravilhas, milagres, se dentro do ambiente onde eu vivo eu não posso. Nos grupos pode. Nos grupos pode. Nos grupos pode. Falando nisso, até muita gente manda mensagem para mim
nas lives, no podcast, pastor ou apóstolo, aqui na minha cidade não fala sobre línguas, não fala sobre dons, não fala sobre profético. É que São Paulo, nós moramos no São Paulo, o ABC, tem grandes igrejas, avivadas, mas só que o Brasil é gigante. Eu já fiz a obra no interior do Pernambuco e também no Agreste. Uma época eu fiquei em Tupanatinga, uma cidade do interior do Pernambuco, sertão, e também morei em Caruaru, que já é Agreste, é uma cidade maior, e eu já percebi isso, passando, morei no Rio Grande do Sul também para fazer a obra 1 ano e 3 meses. Sim. Então, o Brasil é uma dimensão gigante e tem lugares carentes disso. Mas Deus me deu uma visão também sobre esse avivamento. E eu, lendo agora, depois do congresso do Davi Rebolo, que nós se conhecemos ali. Sim, foi verdade. Foi uma bênção, né? Deus prepara tudo. Prepara. Né? Ei, isso aqui já foi profetizado esse dia, viu? Ah, é? Até a data, errei por um dia. Eita glória. Não foi, meu bem? Aí, eu vi o mapa do Brasil e chamas de fogo. E eu lendo o livro do apóstolo do Davi Rebolo, que ele tem um mapa e ele falando cada significado do mapa. E eu falava isso antes, quem acompanha a live via. Mas por que Deus me deu a impressão? Que várias cidades ia ter chama de fogo. E depois as linhas ia se conectando. E aí você falando isso, aí eu falava assim, ó, Deus vai usar canais, porque é uma forma de se conectar. Sim. WhatsApp. Sim. Se conectar ao Brasil inteiro. Tá ali conectado. Tá ali conectado. Ó, tá tendo um avivamento na cidade tal, na cidade tal. E vão se conectando e é uma forma de espalhar isso. É, exatamente. Eu estou vivendo isso. Nosso ministério é ministério de avivamento, é cura e libertação. Então, o avivamento, ele não vai acontecer um avivamento, sendo que as pessoas... Precisa acontecer, são sinais. A cura e a libertação são sinais de um avivamento, né? Então, quando começar, essas pessoas que elas estavam necessitando desse momento de viver a libertação, mesmo de entender, ela quer sair do cativeiro, apóstolo. Ela não vai conseguir, ela já saiu e ela não vai conseguir ficar naquelas 4 paredes engessadas, não, porque o Espírito Santo, ele é o que? Ele é movimento. E quando o Senhor ele falou que o odre novo, que ele traria uma estaca do odre novo em cada lugar na nossa nação, eu achava que eu iria abrir um ministério em cada lugar. Pode ser. Cada estado. Pode ser. Mas quando o Senhor ele começou a me mostrar, hoje eu entendo que ali no grupo, nós temos pessoas do país inteiro lá no grupo. Então, essas pessoas, elas são alimentadas ali. Algumas estão abrindo células, algumas estão abrindo seus grupos no WhatsApp. Tem pessoas ali que já saíram e eu não tenho problema nenhum com isso. Essas pessoas não vão ter problema com líderes dele? Vai ter que sair da caixinha. E eu fazer uma pergunta sobre isso, que eu lembrei de um pastor. Sim. Até agora, se ele mandasse mensagem para mim, eu ia falar assim, não, na verdade eu tenho uma apóstola, conversa com ela. Ela ministra. Ele estava tão oprimido, ele falou de tantos problemas. E aí eu tentei ajudar, depois ele não conversou, ele estava com urgência, que às vezes a pessoa quer urgência e às vezes não entende o nosso tempo. É. Mas aí hoje eu falo assim, não, tem uma apóstola que eu conheço, vou passar para ela. Mas só que a pergunta é essa, tem muitos líderes, você diz que muitos que procura a apóstola é líder, estão debaixo de opressão. Ele líder e tem um grupo de liderados, 30, 40, 50. Essas pessoas podem ficar oprimidas por causa da opressão do líder? Se... Vamos dizer, o espírito, ele tem possessão de espírito. Sim. Pode isso passar para os outros? Sim, pode, através de transferência de unção, né? Depende, tem muita igreja que elas não trabalham, a maioria hoje dos pastores, né, que eles não estão nesse movimento profético, mas os que estão através de transferência de unção, sim, recebe toda a carga. Recebe tudo, né? Vem no DNA da pessoa. E assim, ela passa a ter também um fractal da identidade daquela pessoa que ele recebeu a transferência. É como se a identidade dele um pouco passasse para aquela pessoa. Nós falamos de alma fragmentada no processo de cura e libertação. Um pedacinho da alma ficou ali com aquela pessoa, então é retirado, é devolvido para o lugar, e você pega parte dela e devolve para ela. Na transferência de unção também é assim. Então, a igreja, ela tem uma identidade. Qual é a identidade da igreja? É a identidade dos líderes.
Então, essa identidade é passada para os filhos. Então, se ali a liderança é pastoral, os filhos vão sentir sim. Não, olha, aqui está diferente, estou sentindo tal coisa. Alguns percebem, estou sentindo a opressão, estou sentindo o peso. Quando estão no movimento de oração e de intercessão, vai sentir e vai ter que sair, o peso vai ter que sair. Quando é um caso de tratamento, as pessoas elas vêm, procuram e saem. Depois elas mesmas estão ministrando nos liderados, né, aquela cura, aquela libertação. Então vem, recebe e depois ministra. Inclusive o Odre Novo também dá esse respaldo, esse material para que elas possam ministrar ali dentro da igreja dela. O Odre Novo é uma imersão de cura e libertação. Aí depois a pessoa passa pelo processo e pode ministrar. Isso, exatamente. É um evento de 2 dias. Exatamente. Não, é só à noite. É 2 dias à noite. À noite. À noite, então exatamente. É pouco tempo, né? É. Mas a apóstola está com um plano aí, se você quiser investir num projeto aí, que está em oração. Verdade. Ela quer alugar uma chácara, que seria muito bom, porque aí Sim. podia vir pessoas do Brasil inteiro. Sim. Alugar uma chácara. E ia ter o que nessa chácara? Chácara. Qual é a ideia? Já tem alguma ideia que fala assim, vai te fazer você falou, parece que 2 imersões você queria fazer. Sim. Nesta chácara vai ser a primeira vez, né? Por isso que eu falo com muita alegria, porque esse projeto o Senhor deu há muito tempo atrás. Então vai ser a primeira vez que vai ser ministrada da forma que o Senhor colocou. Todo o desenho, todo o projeto já está pronto. Então você vai entrar naquele lugar, vai ficar imerso somente com o Senhor, no silêncio. Ninguém vai incomodar, ninguém vai falar, mas você vai ser ministrado através da palavra, ministrado através do louvor, ministrado através dos testemunhos. E é um tempo que você vai ter com o Pai de presença com o Pai. Muitas vezes a gente não vê, você só vai lá, escreve, coloca aquilo ali, não. Mas você vai ser constrangida, inclusive, pelo amor do Pai. E nesse processo, nessa imersão de 2 dias, vai ser ministrado toda a palavra sobre iniquidades, transgressões, pecados, tudo dentro da palavra do Senhor. Qual é a raiz? Você vai conseguir, através do Espírito Santo, fazer o seu mapeamento com a nossa ajuda. A intercessão vai estar ali alinhada, pronta para ajudar. Depois nós vamos ter um momento também de lava-pés, que é um momento lindo, maravilhoso. E aí, no final de tudo, vai ser o quê? A ativação. Né? E a apóstola Jailma, que ela não é daqui, ela é lá da Bahia, ela tem um projeto, né, o Despertar da Leoa, que ela vem também para nos ajudar e vai ser para fechar com chave de ouro. Sabe? Então, eu creio que vai ser o maná do céu nesses 3 dias, de 2 ou 3 dias, né? Vamos ver o que o Senhor vai fazer. Mas já está tudo preparado, tudo preparado. Se você olhar, não tem nada preparado. Se você olhar com seus olhos da carne, não tem nada preparado. Nem a data, nem a chácara. Não tem nada. É verdade. Tem um projeto. Mas eu sou assim. Eu sou assim. O Senhor me mostrou, então eu sei que já está pronto. Agora ele vai manifestar. Amém, aqui na terra. Tem um projeto. Falando de líder oprimido, eu lembrei de um caso. Quando eu estava voltando de Caruaru para São Paulo, vindo de carro, vindo com a minha família, aí ficamos hospedados numa cidade chamada Vitória da Conquista, Bahia. Sim, já ouvi falar. E aí lá na Vitória da Conquista morreu uma pastora e a prima dela. Não sei se você viu esse caso. E o marido foi numa emboscada, num lugar que chegaram e tacaram um monte de pedra, várias pessoas. Aí morreu a pastora e a prima dela, e o marido conseguiu escapar. Mas olha que história triste. Depois a polícia investigando, nós estando ali na Vitória da Conquista, descobriu quando nós chegamos lá naquele dia, nós passamos um dia lá, que quem mandou matar foi o pastor, porque ela era membro de uma igreja. Ela saiu da igreja, aí como ela abriu outra igreja, alguns irmãos acompanhou ela, e o pastor ficou com tanta raiva, ódio, sei lá, mandou matar ela, matou ela e a prima, e ia morrer o marido também. Meu o marido Jesus. Não conseguiu. Mas eu Você fico tá vendo onde vem a ganância? Aí eu fico pensando, um homem para chegar nesse ponto, ele já estava longe de Deus já fazia tempo. Já estava muito tempo. Não, ali não tem Deus ali na vida dele, não. Porque só de você pensar em matar alguém, você já é homicida. Só você odiar, você já é homicida. Imagina de praticar. Então, quando você preparar esse evento, tem que ter uns intercessores bons, que vai ter pessoas...
Vai chegar carregado. Tem. Teve uma ministração que foi em Ferraz de Vasconcelos, numa das ativações que nós fizemos lá. Um rapaz saiu carregado no colo, literalmente, cheio da presença do Senhor, não conseguia ficar em pé. O pessoal teve que pegar ele e descer as escadas. Olha aqui, tá chapado, cheio do Espírito Santo. Então, assim, nesses tempos que a gente está ministrando, o Senhor me levou em alguns estados, né, para cuidar, para orientar algumas pessoas também. Ministérios já foram abertos a partir daí e para consolidar, né, para confirmar aquela palavra que foi declarada ali. Depois as pessoas foram ungidas, né, também pelo apóstolo Joel Engel. Então assim, a gente tem uma caminhada. Então quando o Senhor ele começa a falar, eu não tenho medo da liderança. Eu tenho medo de ficar longe, de ser desobediente, eu tenho temor em ser desobediente ao que o Senhor manda fazer. Então, tem pessoas que estão debaixo de uma cobertura e elas vêm buscar ajuda. E eu vou negar? Não. Isso sempre aconteceu na minha vida. Porque as pessoas elas vinham procurar ajuda e os pastores não ajudavam. Eu falo, mas por que não ajudavam? Por que não ajuda? Talvez por falta de conhecimento ou por inércia mesmo, não quer. Sabe que ali o negócio é mais embaixo, não quer se envolver. Por vários motivos. Então, quando eu comecei no processo lá na minha casa, ajudando outras pessoas, os pastores ligavam, olha, tinha 5 ovelhas da minha igreja na sua casa, o que está acontecendo? Outros também. Tem tantas ovelhas na sua casa, o que está acontecendo? Nada. Eles não conseguiam entender que era uma ajuda para eles. Eles não achavam bom? Achava ruim. Eles não conseguiam entender que aquela reunião ali, que era só mulheres, era uma ajuda para eles. Aquelas pessoas, elas seriam curadas, mas não era como é hoje, uma imersão. Né? A gente conversava, tinha aconselhamento, mas hoje o ministério que ele cresceu. Só que alguns não vê dessa forma. Então, tem pastores que... Ontem mesmo eu estava conversando com uma das meninas, ela falou assim, olha, o pastor ele tinha uma má impressão de você, né? Por causa de algumas situações. Hoje ele vê que você realmente, você se movimenta em cura, né? Em briga de altares, você se movimenta nesses lugares. Então ele percebe que você tem um conhecimento e que ele não poderia me ajudar. E essa pessoa já tinha sido ovelha dele. Entende? Tem pessoas, tem pastores que eles recusam a ajudar as pessoas e excluem pessoas da igreja porque não conseguem ajudar. E, vamos dizer assim, tem pastores que não vão aceitar o seu ministério. Você falando como fala, de cativeiro, de algumas coisas que foi falado aqui, eles não vão aceitar, né? Mas você acha que a pessoa consegue ser liberta sem passar esses processos? Vamos dizer, está numa igreja mais tradicional, igrejas antigas, históricas, tem igreja de 100 anos aqui no Brasil, que não tem nada desse processo, ela consegue ser liberta sozinha? Eu passei por um processo de autolibertação. Eu chorava, eu literalmente sentia como se eu estivesse lavando meu corpo, eu tinha nojo de mim, em algumas situações eu tinha nojo de mim, e eu não entendia como eu estava ali naquele momento de oração e via aquele gemido e ao mesmo tempo eu sentindo que eu estava me lavando. E eu tive uma pessoa, um pastor, que era lá de Pernambuco, eu não tinha muito conhecimento com ele, mas era o que eu sentia que era o mais acessível, né? Então tem pessoas hoje que elas são inacessíveis. Então eu liguei para ele e falou: filha, você está passando por um processo de autolibertação. E eu, mas como? Ele falou assim, não sei te explicar, mas você está passando por esse processo, você está sentindo nojo. Então, tem pessoas que elas passam por esse processo. Eu não vou dizer para você que eu passei sozinha, eu tive ajuda. Eu tive ajuda através do YouTube, que acontece. Veja que, olha lá, o Podercast ajudando também. Eu tive ajuda através do YouTube. Eu fui com muita fome e com muita sede nesses 2 que eu citei, que foram o início. E logo depois eu fui para a Igreja Batista, onde os pastores de lá, eles lideravam um Sou Livre. Ali eu falei, eu estou em casa. Porque a mesma ministração, através da palavra que veio a cura e a libertação. Então, se você está sozinha e você sente que é necessário passar por este processo, não passe sozinha, porque é muito doloroso. É muito difícil e você pode encontrar pessoas que talvez não te ajudem, mas te matem, te condenem, te assustem. E aconteceu comigo também.
tem situações que a gente não consegue perceber que a gente precisa dessa ajuda. E tá ali dando círculo, dando volta, tá tudo muito bem, tudo certo, você tá recebendo muitas bênçãos, mas daqui a pouco, praft, cai tudo da tua mão. Por quê? Então, um ciclo que terminou, ele começou e não terminou bem, não terminou certo. Então, nesses momentos, a gente percebe que precisa de alguém para estar ajudando. Por quê? Porque tem que confessar. Tem que ser desligado na terra através de confissão, através de oração. A palavra diz que onde 2 ou mais concordarem, não é assim que ensina? Então, é nessa hora que a gente pega na mão do irmão em concordância. Nós fazemos as renúncias de altares de ocultismo, as renúncias de sexo, a renúncia de bastardia, a renúncia de catolicismo, a renúncia de práticas diversas, incluindo Nova Era, Umbanda, Quimbanda. Então, assim, são muitas renúncias a se fazer. E, às vezes, a gente vê as pessoas online fazendo, elas param um pouquinho, elas se perdem um pouquinho. E olha que nós contamos com um grupo de intercessão. Ninguém faz assim de cara, eu vou lá e faço. Não. Todas as vezes que eu vou fazer um atendimento, eu aviso a intercessão. Vou atender hoje, vou fazer tal ministração hoje. Inclusive, elas estão intercedendo aqui pelo podcast. Amém. Então, a gente não pode caminhar sozinho, porque a dúvida vem, o medo vem. E eu acho que com alguém acelera muito mais. Muito Sozinho mais. pode até conseguir, mas vai demorar muito Sim. e pode sofrer muito. E com alguém acelera. Aquilo que eu passei anos, apóstolo, eu passei mais de 10 anos lutando, eu não sabia. Então, hoje, através de o ministério que mudou, que eu vim para o ministério apostólico, o Senhor falou que seria o ministério apostólico, eu vim para o ministério apostólico, e aquilo que eu passei anos tentando ali sozinha, hoje eu entendo que nós fomos chamados a ajudar uns aos outros neste campo de libertação, de cura e de ativação também. Quantos ministérios nasceram depois da libertação? E o Ministério Tiroxa ainda vai fazer 1 ano presencial. 1 ano. Então, no online já tem 2 anos, mas no presencial ainda vai fazer 1 ano. Então, quantos ministérios surgiram através de libertação, sabe? E, às vezes, coisa que para o apóstolo, que ele tem muitas pessoas ali para cuidar, é mais difícil para ele dar atenção, a gente sabe, para algumas dificuldades. Então, eles vão procurar os mais acessíveis. E eu estou aqui nesse lugar de mais acessível. Eu disse para o Senhor, eis-me aqui, tempo integral, né, meu bem? 24 horas. 24 horas. Aposta, tem um pessoal que pergunta muito, eles têm muita dificuldade, grande maioria, ou é cura física, ou cura emocional, ou problemas espirituais, mas problema financeiro. Isso tem a ver com cativeiro ou é uma maldição? Porque muitos irmãos, e alguns até falam, sou dizimista, sou ofertante, mas não prospero, passo não passa fome, né? Mas passa dificuldade financeira, né? Por quê? E se você lembra de algum caso de alguém que foi liberto e prosperou depois da libertação? Eu vou falar primeiro de um caso que me chamou a atenção e eu não estava ainda envolvida no processo de ajudar outras pessoas, eu estava antes ainda aprendendo. Eu lembro de um pastor muito usado na revelação, muito usado em muitas áreas. Você chegava nele e via nele assim, que onde ele tocava, a coisa acontecia e era aquela movimentação toda. Até que um dia, aí eu levei ele na minha casa, nós fizemos um evento lá em casa, então ele foi pregar lá e um dia depois ele passou lá no salão e falou que estava precisando de ajuda. E eu fui levar essa ajuda e era cesta básica lá na casa dele. Quando eu cheguei lá, eu fiquei paralisada. Falei, por que uma pessoa, pai, lidera uma igreja, é tão usado e está vivendo isso? Quando eu cheguei lá, a esposa dele tinha 2 filhos, e estava gestante de outro. Uma missionária que veio do Pará, se não me engano, acho que era dessa área lá do norte, foi para a casa dele, estava doente, e eles passando essa dificuldade financeira lá na casa dele. Eu falei, por quê? Então, as perguntas que eu sempre fiz ao Senhor são muito pontuais. E eu falo sempre para o pessoal dos grupos, faça perguntas diretas, porque quando você pergunta de uma forma direta, a resposta vai vir de uma forma direta. Quando você fica floreando demais para fazer a pergunta para o Senhor, ela vai vir também aflorada. Então, pergunta de uma forma que você vai entender.
E o Senhor começou a mostrar ali para mim, cativeiro. E eu, mas cativeiro de quê, pai? Se ele está ali pregando a tua palavra, se está pregando a tua palavra, ele é capacitado para isso. Eu, cativeiro de quê? Aí sim que pessoas falam que as iniquidades não vêm para os filhos. Nós somos sim responsáveis pelas nossas ações e responsáveis pelos nossos pecados. Mas nós viemos de uma raiz lá atrás, onde a gente desconhece, eu falo sempre, até a 14ª geração para trás. Entende? Então a gente precisa olhar para quê? Para confessar esses pecados. E pode ver, pode avaliar que essas rupturas financeiras, ela vem através de idolatria, ela vem através de jogos, ela vem através de quebras de alianças, que elas vão trazer quedas. Ou seja, você não vai conseguir se firmar se você não confessar pecados. Mas não foi eu que cometi os pecados. Mas vai acontecer. Momento ou outro você vai estar com a tua mão cheia. Os recursos estão aqui, mas daqui a pouco ele cai. Por quê? Olha lá para trás. E será que também não teve oferta em altar de ocultismo? Eu falo de ocultismo de todas as áreas. Será que não teve sangue derramado ali? Então, assim... Isso afeta? Afeta. A bancarrota financeira, ela vem por várias coisas. Mas vamos dizer que o bisavô ofertou uma oferenda no altar aí de qualquer ídolo. E vamos dizer, o bisavô, então tá lá, ele não sabe disso. Como ele vai confessar de algo que ele não sabe? Ele, pelo sintoma. Vou falar de um caso recente agora, de uma pessoa que ela fez, né, a mãe dela fez a venda de um imóvel e falou para um pai de santo que ia, depois daquela venda, ela entregar tanto para ele. Não entregou. Ela prometeu. Ela Ele pediu ajuda, me ajuda aí que eu vender, eu vou tirar. Não, ela tanto. prometeu mesmo, falou assim, eu vou dar tanto, e não deu. E a cobrança veio depois. Depois que a filha, ela soube, agora eu entendi por que está vindo essa cobrança e eu estou vendo espíritos dentro da minha casa. Por quê? Porque a cobrança estava vindo sobre ela. Entende? Então, como identificar? Mas vamos supor que a mãe não falou, que o pai não falou, que o avô não falou, que eu não saiba de nada. Quando a gente ora pedindo para que o Espírito Santo lance luz, você vai olhar os sintomas ali se está acontecendo. Então, veja mais atrás. Sempre vai ter alguém. Sempre vai ter alguém. Se tem ali o fruto, que é um fruto podre, um fruto mau, vai ser identificado o altar. E aí, qual é o altar que está te confrontando? É exatamente. Ah, mas eu sou dizimista, eu sou primiciante, eu sou ofertante, sim. Mas quando a gente começa a observar que existe o trono de justiça, Deus, ele é justiça, né? E existe o quê? A legalidade. O inimigo, ele tem uma carta na mão falando, olha, ou a pessoa ela foi entregue ao ocultismo, ou tem um altar de sangue, ou está na jogatina, aonde você colocou o seu dinheiro, aonde você aplicou o seu suor. Mas não foi eu, foi o passado. Confessa. Confessa. Eu falo para você que dentro do catolicismo existe... Não vamos falar de catolicismo, vamos falar de uma outra situação. Dentro das famílias brasileiras hoje, existe algo que muitas pessoas elas veem como normal. É jogo. Vai ali na lotérica, vai ali em tal lugar, faz um jogo. Aonde você está aplicando o seu dinheiro? Você está aplicando aquilo que não é pão. Jogar no bicho? Aquilo que não é pão. Você entende? Então, é recorrente, vai vir sobre os filhos. Vai vir sobre a herança. Tem crente que joga, né? Tem. E eu vou confessar um pecado, que eu já falei isso antes, né? Tempo que eu estava largando tudo para lá, eu falei, Senhor, estou precisando de dinheiro, né? E estava naquela fase, eu falei, eu vou jogar. Não pensei em jogar. Gente, não façam isso. Mas eu não pensei nem em jogo, não estava nem pensando. E aí me veio todos os números. Quem você acha que me deu esses números? Foi revelação. É exatamente quem me deu. Deus está dando a revelação. Joguei, ganhei na quina. Não ganhei na cena porque esqueci o último número. Mas depois me veio um temor. Você ainda ganhou? Ganhei na quina, eu fiz a quina. Todos os números foram revelados, somente o últimozinho não. Mas por quê? Eu vou dizer por quê. Porque Mas veio de Deus? Não veio de Deus.
Eu vou dizer o porquê de onde que veio isso, porque o inimigo ele vai olhar a tua necessidade, vai colocar aqui um prato ali na frente. Eu fui fazendo prova. Não, se a lotérica tiver vazia é para me fazer. E fui, estava vazia. Mas o meu pai aplicava todo o recurso dele em jogo do bicho. Então, esse espírito familiar, ele estava cercando, ele queria cercar de qualquer forma. Então, veio meus irmãos, vieram nisso também. E logo depois foi o que foi saindo da nossa linhagem. Mas o meu pai ainda joga, porque minha família, meu pai e minha mãe não são convertidos. Mas o meu irmão, para honra e glória do Senhor, eu sou a primogênita. Vejam o que o primogênito precisa passar. Mas tudo para a glória de Deus. E hoje o meu irmão, que ele era do Espiritismo, está fazendo o curso para batizar. Meu Deus. Sabe, então, nós ainda estamos orando pela nossa família. O Senhor falou que iria trazer e ele trouxe o meu irmão agora para a gente unir a força em oração e destruir toda esse maligno que existe. E a gente tem que todos os dias estar o quê? Renunciando, observando aonde que está saindo o dinheiro. Por quê? Porque é legalidade. Então a gente precisa renunciar. Você vai passar a vida toda renunciando porque você está caminhando com Jesus. Todos os dias você precisa. Quando o Espírito Santo falar, ore por tal situação, pode orar. Pode orar. E você precisa renunciar sim. Eu lembro você falando nisso, que até nós fizemos nós estamos numa aula de um treinamento de libertação. Aí eu dei um mapeamento, que talvez Sim. deve ser parecido com o seu, que muda um pouco de alguns. Sim. E é interessante quando, pelo menos 2 irmãs lá do treinamento, que disse que estava preenchendo o mapeamento, ela lembrou, as duas falaram a mesma coisa, que lembrou de coisa que não lembrava. Sim, Tava vem, no o Espírito Santo inconsciente. traz. O Espírito Santo trouxe de situações quando ela era de criança, infância, que ela nem lembrava mais, mas só que não foi tratada, é questão disso, né? Que às vezes não é tratado. Sim. Mas você foi pro profético, já foi algum desses anjos, que é bastante, que a irmã falou, Aham. já não te levou pro céu, já arrebatamento? Fui. Conta aí essa experiência. Quando eu fui arrebatada, foi exatamente nesse período que eu falei, eu não queria mais nada, e estava ali, o Senhor começou a mostrar para mim o profético, como, quer dizer, não era o profético, o Senhor me resgatou da morte, né? Eu estava vivendo aquele período ali de morte, sem saber o que iria fazer da minha vida, e o Senhor todos os dias falando comigo. Ali eu fui arrebatada naquele dia, 6 horas. Não sabia onde estava, eu sabia que as pessoas 6 horas estavam. de arrebatamento? 6 horas. Bastante tempo. Muito, muito. E o meu corpo, ele sentiu muito depois. E quando estava prestes a voltar, né, eu senti como se eu tivesse dado luz ali, eu tivesse tido muitos filhos ali. Eu senti o meu corpo como se eu tivesse tido parto. E o corpo todo ensanguentado. Eu tocava e eu vi o sangue na minha mão, eu vi o sangue no meu corpo, eu senti o cheiro, eu senti sabe? E fiquei apavorada com aquilo depois. Então, essa sensação no corpo, eu fiquei 1 semana com essa sensação do sangue, mas eu senti as dores do parto ali. E não foi assim, o anjo tocou e levou. Não. Esse arrebatamento, ele começou vindo por flashes. Foi por flechas, eu fui apagando, eu fui apagando, eu fui apagando. Então, quando eu retornei, eu senti, cheguei. Mas quando eu cheguei, eu estava com todas essas dores. E como é que você sabe que foi um arrebatamento? Porque nesse tempo o Senhor estava me falando que iria me levar em outros lugares. E nesses lugares aonde eu fui, né, as pessoas falam que você vai em outras dimensões, foi em outras dimensões. O profético, ele vai sim em outras dimensões. E profeta dimensional, o nome dimensional não está na palavra, mas nós sabemos que dimensional é quem acessa outras dimensões, amém? Amém. Então, Mas você viu outras dimensões. sim, O que exatamente. você viu? Eu saí do corpo, e quando eu saí, eu falei, uai, meu corpo. Eu olhava, o corpo estava Você ali. viu o seu corpo. Eu vi o meu corpo. Eu olhava, o corpo estava ali. E quando eu fui subindo, eu vi o globo, a terra, pequenininho. E aí eu ouvia bem assim, como que eu vim para cá? E aí você pode ir para onde você quiser. E eu, então me leva para os Estados Unidos. Agora, fui. Me leva para tal lugar. E eu lembro de outros países que ele ia me levando. Ia. Aí eu comecei a sair da atmosfera e eu comecei a ver que já estava em outro ambiente, era como se fosse o cosmo, era em outro ambiente. E aí ele falava: volta,
Você precisa voltar. Aí eu sentia que era como se a metade do meu corpo estivesse num plano e a metade do meu corpo estivesse em outro. E aí eu ficava planando. Eu senti o meu espírito assim planando. E aí ele falava assim: coloca a mão para frente. Eu colocava a mão para frente. Na hora que eu colocava a mão para frente, eu descia de novo, rapidinho, e voltava. E aí eu perguntava: mas por quê? E ele falou assim: depois você vai saber. Eu só ouvia o anjo, não tinha a visão dele, mas eu sabia que ele estava me levando. E um outro foi bem específico, que foi um sonho. Foi quando o Senhor ativou literalmente o profético. Foi quando eu tive a visão do profeta Daniel, neste alinhamento de planeta que aconteceu agora em janeiro e fevereiro. Foi o ano passado. Ano passado. A visão foi o ano passado, mas o alinhamento foi agora. Então eu não sabia o que era, assim, nunca fiquei olhando para a Lua, satélite, nada disso. Mas o Senhor permitiu que eu saísse. Eu lembro que o meu pé estava fora da terra e eu via as vestes do profeta Daniel se movimentando. E eu via todos os planetas retinho, como a gente vê hoje nas maioria das imagens. Ele retinho, retinho. E aí eu em cima, lá em cima, e olhava: o que é isso? Aí ele apontava com o cetro, apontava assim. Aí eu falava: o que é? Eu não estou entendendo. Aí ele falava, e eu falava: quem é você? Aí me via que não era ele que estava me respondendo, mas o anjo falava: profeta Daniel. Aí eu falava: e o que é esse alinhamento? Aí ele me falava para eu voltar, eu voltei. Isso no sonho, não foi um arrebatamento, foi no sonho. E eu fiquei com aquela mensagem porque eu vi em outro lugar. Eu sei que foi no sonho, mas eu vi em outro lugar. E eu falei: Senhor, e o que é? Quando foi no dia 4 de janeiro do ano passado, o Senhor falou: use a voz. E aí, no grupo, o Senhor começou a falar que não era tempo mais de lugares, de grandes templos, que não era tempo de procurar refúgio dessa forma. O refúgio estava nele. E independente do lugar onde estivesse, era tempo de recolher, de se recolher, de guardar. Porque o que ele iria fazer aqui na nossa nação era muito maior do que a gente estava vendo. Iria acontecer o alinhamento do planeta e ele começou a falar comigo das 70 semanas de Daniel. Só que eu deixei. Né? Eu fiz a convocação, chamei no grupo, nós oramos e fizemos novamente o odre novo, foi ministrado o odre novo, mas eu deixei essa visão para lá. Quando foi neste ano agora, o Senhor falou: convoca o povo. O Senhor me lembrou dessa visão no dia 13 de janeiro. E nós fizemos 70 dias mais 70 dias de lives, todos os dias nós fizemos no Google Meet. E ali pessoas foram restauradas, ministérios levantados, a palavra é direcionada. E eu falei: Senhor, eu vou chamar os profetas, vou chamar outras pessoas para ministrar. E no primeiro não, eu coloquei o nome da pessoa no cartaz e no primeiro que o Senhor falou: olha, eu não vou conseguir ministrar. E o Senhor falou: é você que vai ministrar. E eu entendi que ali era para o meu crescimento também, porque 71 dias sem repetir palavra, quem que dá? Somente o Espírito Santo. Difícil. E daí, nesse tempo de alinhamento, que começou em janeiro, dia 13, quando eu comecei a olhar no calendário, as pessoas falando do alinhamento que o profeta Daniel estava falando, alinhamento dos planetas, e eu falei: meu Deus, exatamente a visão do ano passado. E eu já estava no propósito de 70 dias, ou seja, aquilo que eu vi, que eu deixei para lá, né, por não entender, eu entendi que não era o tempo mesmo de movimentar mais nada, foi feito agora, nesse tempo. E o Senhor, ele falou: convoca a minha nação, convoca o meu povo, para que vá, para que faça, independente do que vai acontecer na direita, na esquerda, não olhe, mas faça. Levanta o povo do avivamento. E foi exatamente o que aconteceu. O povo do avivamento está ali hoje, dentro dos grupos, sabe, da comunidade, e fazendo o que outros grupos, liderando outros grupos. E isso que é lindo, pastor, porque não é um nome. Não é o nome de uma igreja, de uma organização, é o nome de Jesus, é o nome sobre todo nome que ele está fazendo tudo. E essa direção veio. Então, o profético que eu falei, não é o meu caso, né? Do eis que te digo, eu amo, eu queria tanto viver só nesse eis que te digo, fazer assim. Mas não, o Senhor fala: dá a direção para o povo. Dá uma direção mesmo que não queiram. Algumas pessoas não querem mesmo. Algumas pessoas vêm, recebem, vai ali naquele momento de oração, mas não sentiu tocada no Espírito. O Espírito está adormecido. E nesse tempo não, o Senhor quer que o Espírito seja o quê? Acordado.
acordado, você que sente que você está dormindo, que você está fraco, que você está sem energia, é o teu espírito que está sentindo isso. Então tenha fome e sede, mas como que eu vou levantar? Ande com pessoa que tenha fome e sede. Vai acordar, vai acordar. Avivamento é isso. Fiz um podcast hoje mais cedo com o Cauê, ele falou a mesma coisa. Apóstolo, vou fazer uma pergunta e depois a apóstola ore pelos pessoal que está assistindo. Sim. A pergunta é simples, você também ensina a ministrar com os anjos? Sim. Você ensina? Tem alguma aula? Na verdade, como a escola profética está começando a aprender agora que está sendo montada. Mas o Senhor nos ajuda, né? Ele nos dá essa direção e muitas pessoas são ativadas com os anjos. Recebem sinais, curas, recebem os seus milagres, recebem também pó de ouro, pó de prata e os anjos são ativados. Glória a Deus. Então ativa esse povo aí na oração. Aleluia. Ativa aí. Se você acredita, precisa acreditar que eles estão aqui para nos ajudar. Eles são mensageiros de Deus, eles sempre vêm trazer o quê? Uma mensagem. Mas eles estão aqui também, existem anjos rodoviários, anjos de todas as situações que você puder imaginar. Anjos de cura, anjos enfermeiros, anjos cirurgiões, anjos, eu falo os luzeiros, né? Chamo eles de luzeiros, que eu tenho um anjo, eu não sei o nome dele, mas ele anda com aquela luzinha na frente, porque o nosso ministério é de rompimento. Aleluia, glória a Deus. Então ele vai com aquela lanterninha ali na frente, sabe aquela lanterninha antiga? Ele vai mostrando o caminho. Então, se você tem o desejo, se você necessita para a tua obra, sim, porque é uma necessidade, o anjo é sim necessário, ele é um facilitador do nosso ministério. E se você tem essa fome e essa sede, quer conhecer mais um pouco dele, em nome de Jesus, pede ao Espírito Santo agora, fecha os teus olhos, e pede ao Espírito Santo agora que ele fale no teu interior. Em nome de Jesus, que tire toda fortaleza, toda incredulidade, tudo aquilo que você um dia criticou com relação a anjos. Coloque agora aos pés da cruz toda palavra de rejeição que você teve com relação aos anjos, retire agora. Peça ao Espírito Santo que te lembre. Em nome de Jesus, retire agora do teu pensamento, retire agora essa palavra. Anulamos ela em nome de Jesus. Toda a incredulidade seja anulada, toda fortaleza, seja anulada agora, toda fortaleza mental, eu peço aos anjos ministros dos ventos, se posicionem, mania levorou chovar que te cande tesor, se posicionem em lugares, telar rebechei, rote tancandarabassor, em nome de Jesus, se posicionem nas casas, sinta no teu corpo o toque, sinta no teu corpo o toque, sinta o calor nas tuas mãos, em nome de Jesus, eu estou sentindo na minha mão o calor, o fogo, se você está sentindo, recebe. Se você crê em sinais, que se manifestem em pó de ouro, pó de prata, maná, maná na tua Bíblia, como eu recebi, anjo, entrega,
Rechei. Rotequixete bardaçor. Em nome de Jesus, manifesta. Rechetivo radiolar. Em nome de Jesus, pó de ouro, pó de prata. Sinais e maravilhas seguirão aqueles que creem. Rechetivo raçor. Em nome de Jesus, eu peço o anjo, entrega. Terreço, tietor, tor, vexei. Em nome de Jesus, e aqueles que creem, que têm visão aberta, anjo, se manifeste, em nome de Jesus, nos lugares, em nome de Jesus, e eu declaro sobre as tuas mãos que os teus olhos verão neste dia. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, a manifestação aí na tua mão, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, seja ativada em ti, homem, mulher de Deus, ministério dos anjos, que os anjos toquem, se manifestem, teteroshur, rateterabatequexotoforandadecor, chetevurguesor, rechetefessor. Em nome de Jesus, recebe, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, xalaratevor, rechetevor, coutos, em nome de Jesus. Para honra, glória e louvor do nome do Senhor. Berechete barachete labarabache rocochototototototototocotorochetete rechete belabache. Em nome de Jesus, eu senti a minha mão esquerda queimando. Em nome de Jesus, e eu creio que você foi tocado, que você foi tocada. Rabachei, requetetorou, chetequesh, borrovarnando, detecou, dedessur. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, rabachei, tetou. Em nome de Jesus, receba. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Se você recebe aí, escreve aí embaixo aí, eu recebo. Sim, em nome de Jesus. Olhe para suas mãos, ilumine com o celular. Sim, se receba aparecer aí. Os sinais, escreve aí o que, se você sentiu algo nessa oração, escreve aí. Se o anjo te tocou, escreve aí o que aconteceu. Oh, Deus está te ativando. Seja ativado. Dom seja ativado na sua vida. Visões, que os seus olhos se abram. Seus olhos se abram. Sim, em nome de Jesus. Seja tocado no teu espírito. Que as águas do rio de Deus te toquem. Para que tu vá mais profundo. Que os teus sentidos espirituais acordem. Aquilo que está adormecido, acorda, aquilo que está morto, eu sopro agora, o fôlego de vida sobre você. Aquilo que está morto, toda a área na tua vida que está morta, qual é? Eu declaro vida. Eu declaro vida. Que você receba agora o fôlego de vida. No teu ministério, você que ministrava e não ministra mais, pega o teu cajado, anda,
Levanta, Teroche, da autoridade que o Senhor te deu. Ativa, Adudiro Bachei, ativa em nome de Jesus o cajado que você recebeu. Ramanaya labando teu cotor tequei, roche, profetas que engoliram rolo, xerei que sou, shei, borete biresote, anate te borcoche. Em nome de Jesus, libera a voz profética, raquete voyeste que shei. Rancheto rovor namai que sor. Em nome de Jesus seja liberada. Haranjodorede. Rocheteriasor. Em nome de Jesus seja ativado nesta noite. Em nome de Jesus, no seu horário que você vai assistir, mas seja renovado, seja ativado, em nome de Jesus. E aquilo que foi morto um dia, hoje recebe a vida, retebarassor, em nome de Jesus, em nome de Yeshua, em nome de Jesus, seja renovado, recherocotere, seja restaurado, rachetere, surya, em nome de Jesus, recebe a vida, em nome de Jesus. Eu tive uma visão, uma impressão de alguém deitar na cama porque está doente. Levanta dessa cama que Deus está te curando agora. É confirmação. Deus está te levantando agora. Levanta dessa cama. Ele está te curando. Eita glória. É confirmação. Eu quero que você... A apóstola falou de muito testemunho. Escreve aí o que aconteceu, testemunho. E também tiver pergunta que com certeza a apóstola vai estar vindo outras vezes. Em nome de Jesus, apóstola, eu creio. Obrigado. Eu que agradeço. Agradeço a oportunidade, eu agradeço a porta aberta. Eu creio que este ano é um tempo de aceleramento. Nós estamos vivendo aceleramento de 5 anos. E o podcast, Podercast, também. Amém. 5 anos de aceleramento. Amém. O Senhor não vai dar tempo de incluir tantas horas no dia que vai ser necessário. Eu creio que grandes portas estarão abertas, amém, porque você abre esta porta, através deste canal, é um lugar, é uma porta aberta, em nome de Jesus, e que outras portas estejam abertas já diante de ti, portas maiores, portas maiores, abertas por Adonai, Rocheterosuf Torah Tesor Handechetoro Shechesur Hesherde Hernan Tutufote Ktaster Tutofer. É como se aqui estivesse assim, ó, movimentando para cima. Rovechetelaranasur. 360 vai acontecer. A volta completa. Tishetevoi Kesor Hareshetivo Labachei. Já está tudo preparado. O Senhor vai te surpreender. Keshor Manariasur. Em nome de Jesus. Eita glória. Aleluia, glória. Irmãos, compartilhe esse programa, como eu tenho falado. Que Deus abençoe o apóstolo que está aqui com a gente. Amém. O ministério dele que possa crescer cada dia mais. Amém. Se você quiser o contato, tá lá o Instagram dela, entra no Instagram. Sejam bem-vindos. Fazer a imersão, fazer parte do grupo. Sejam bem-vindos. É uma bênção. Sejam bem-vindos. Então, até o próximo programa. Até o próximo programa. Sejam edificados em nome de Jesus. Aleluia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.